GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde pra vocês. Vamos pra um dia aí, pessoal. Chegando aqui, porque hoje é um dia muito especial. Muito especial. Eu tô com os convidados aqui, que se eu não me segurar aqui, eu vou sair voando aqui, porque estou muito, muito feliz, estou muito até emocionado com a presença deles aqui hoje. São pessoas que, quando eu mostrar aqui, né, vocês vão entender o que eu estou falando, né? E antes de começar, eu quero fazer aqui só a chamada dos nossos amigos, né? E eu já nem sei mais como que o Eric vai chamar aí, mas eu vou falar aqui da Micnet, né? Ó, do GapDep. Vamos lá. A Micnet, que é Fábio, obrigado pelo apoio de sempre. Micnet Tecnologia, tá com a gente nas nossas redes sociais, está lá com a gente lá no site, vindo junto aí para somar. Obrigado, Fabião. Põe aí, põe aí que eu vou seguindo. Auto Shopping Global. Auto Shopping Global é um grande parceiro, um grande amigo. Doutor André, doutora Andréia, Laura, Maiara, os copos, né? O material que ele nos dá, nos ajuda a produzir o nosso material de divulgação. Nos divulga bastante nas redes sociais. Então, é uma grande oportunidade, um prazer poder estar falando de vocês aqui. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Dica Mais, meu amigo Zé Roberto. Dica Mais está chegando agora também com a gente. Tivemos uma participação lá na Quermesse com bastante coisa de doação. Ele trabalha na parte de injetáveis de plástico, né? Tem muita coisa boa. Eu levei o Pastor Flecha para conhecer. Depois eu falo mais sobre isso no decorrer. Então, e um beijão, pastor! Revista Reação. A Revista Reação ela é uma das grandes colaboradoras, né? Eles dão um pouquinho de propaganda para nós, né? Pouca coisa aqui, ó. Uma página de capa, né? Rodrigo, muito obrigado pela confiança. Já saiu a nova edição, né? Nem mal eu apresento essa, já sai a outra. Tá aqui o GapDep aqui junto também. O Rodrigo está ajudando a gente com várias situações agora. Estamos lá na zona, lá em Osasco, né? Depois a gente vai falar mais a respeito. Estamos lá no ABC, estamos indo para a Baixada. Rodrigo, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado mesmo. Esqueci de alguém aí? Agora vai ser... Eu vou falar do Estúdio Over. Eu queria que você falasse, Espaço Over. Espaço Over é esse local que nós estamos fazendo aqui as filmagens, o podcast. O Espaço Over, ele está disponível para você que quer vir aqui, ó, fazer o que eu estou fazendo aqui, colocar a tua empresa, falar da tua empresa, falar da tua igreja, falar do teu time, fazer o que você quiser. Pode vir para cá, que o espaço está. Entre em contato com o Austin. Pode entrar em contato no www.gapdep.com.br, que é o nosso site. Entra lá no nosso site, tem os colaboradores, clica em cima do nosso amigo lá, vai aparecer todos os contatos. Quero falar também da nossa sede. A sede é na rua Cantagalo 753, no Tatuapé. Lá na nossa sede é onde a gente faz os trabalhos sociais nas escolas, nas palestras que a gente desenvolve, nas salas de acolhimento, e onde a gente identifica pessoas que precisam de mais ajuda, que precisam passar por outros tratamentos, continuar com o tratamento, e nós atendemos lá. Eu atendo muita gente, e olha, é tudo pela ONG, é tudo gratuito. Tá? Se você precisa de ajuda, se você conhece pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que não conseguem ajuda nos órgãos públicos, que a gente sabe as dificuldades que são, nos procure lá, estamos sempre à disposição. O telefone é 95377 4041. 95377 4041. É a nova sede. E tem mais novidade, agora nós estamos já com outras sedes acontecendo, mas fica para outro podcast, porque agora eu vou me concentrar aqui no podcast. Vai ser o podcast que eu menos vou falar. Vai ser difícil, mas eu menos vou falar, porque é um prazer muito, muito, muito especial mesmo estar aqui com os meus convidados. Você pode cortar aqui. Eu sempre quis falar isso, viu? Corta pra cá. Eu sempre quis falar isso. Eric. Gente, olha isso. Olha quem são os convidados. Meu Deus do céu.
Mas é verdade, eu tô falando com muita verdade aqui, sabe, apóstolo? Porque é um carinho muito grande que eu tenho por vocês. Isso é muito recíproco da nossa parte também. Desde o primeiro momento que eu estive na igreja com vocês, tem que respirar porque eu estou emocionado. Eu senti que chegou. Né? Cheguei e falei, e agora? Não tem como sair. Foi pego. Né? Foi aquilo, então a gente vai falar aqui no decorrer, eu me emociono de verdade, porque foi um momento muito de mudança, de muita... Eu vindo numa caminhada aqui, tudo acontecendo, aí de repente Deus fala, quieto, fica. E tantas pessoas, né, que acolhimento da igreja, falando do pastor Flecha, eu falo todos os dias com ele, a gente começa de manhãzinho e vai falando durante o período, e entre todos o Alessandro que fez essa conexão, né, foi lá, entre tantas outras pessoas que a gente tem. Se eu ficar falando o nome aqui, quando eu chego na igreja e o amor, o Chicão, que dá um abraço gigantesco, todos vocês que me acolhem, todos que estão, Fabrício, e nossa, não dá para parar de falar, muita né? Gente, tem muita gente importante, todos da comunhão de adoração. Então vou fazer um geral aqui, né? Todos vocês que nos apoiam, que pastora Andréia, pastora Gi, tenho falado bastante com a pastora Gi agora, que né? Legal. A gente tem mexido nas coisas sociais aí, tem ação social da igreja também, Sim. que é um trabalho bem bacana, né? A gente, de repente, poder falar alguma coisa aqui. Vou convidá-los aqui para fazer um podcast só para eles, né? Muito tivemos bom. Laudário, tivemos os nossos amigos, o Cris, que estiveram aqui no podcast comigo também, né? Então é uma grata surpresa o que aconteceu, mas é uma coisa muito importante. Eu vou ter que tomar a liberdade de pedir para fazer aquela oração, a minha oração de sempre. Quem sou eu para fazer uma oração com essas, né, com essa bênção? Mas a oração da serenidade é uma oração que a gente faz em todos os trabalhos, mesmo na sala de acolhimento, aqui, né? A gente abre o nosso trabalho com ela, e eu queria pedir a sua mão, né? E Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupos de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, começando agora com as apresentações. Essa oração, não sei se você já ouviu falar, a gente faz questão, porque ela participa de muitos anos e muitos trabalhos de reabilitação, de apoio, de clínicas de recuperação, de salas de acolhimento, porque ela fala aqui o objetivo de que para você buscar Sim. a sanidade, buscar a libertação do vício, não usando o lado espiritual, usando o lado ali, que é o lado o emocional, né? O espiritual é com o Senhor, né? Com a Senhora. Na verdade, Marcelo, quando nós abrimos a boca, as nossas palavras, elas já viram uma oração. Amém. Porque existe um poder de criação sobre as nossas vidas, né? Então, a oração parece que é algo religioso, mas não é. Não é, né? Então, essas palavras que você falou, elas produzem vida. Tanto vida como morte. E o que você falou aqui, com toda certeza, vai produzir vida, né? Então, eu falo que da nossa boca saiu davar. Davar é uma palavra... Davar o significado de davar é palavra criativa. E quem dera nós tivéssemos seres humanos que pudessem sempre falar palavras criativas, que é o davar de Deus. Nós somos criação de Deus. Então é uma palavra criativa que você lançou, e toda palavra criativa vindo em Deus, ela produz frutos. Amém. Ficou muito assim,
até fico um pouco emudecido aqui. Não sei como é que eu vou falar com vocês. Meu porque Deus. É muita verdade, muita emoção muito forte, porque eu sei que eu tenho muito aqui a receber hoje. Muito, 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 né? Eu também. O GapDep, o grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, você que passa por essa dificuldade, você que passa por esse momento, você que procura sair desse buraco, ou às vezes você nem procura porque você não consegue encontrar a saída. Esse trabalho é baseado na minha história. Eu estive lá nos piores momentos, eu estive no buraco, eu estive na depressão severa, eu estive com crises de pânico, de ansiedade, eu fiquei dias sem levantar da cama. Enfim, eu sei o que é essa dor, eu sei o que é estar num lugar e não ter uma mão, fazendo a propaganda do livro já, né? Uma mão estendida, né? Para te tirar dali, né? Isso aqui, né, apóstolo? Ó, dá a mão para mim, ó. Isso aí. Olha isso. Essa mão dada aqui, ó. Não, eu estou privilegiado hoje, me deu uma mão. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Aqui, ó. Olha isso. Vocês entendem o que significado de me dar sua mão, né? De estender a mão como vocês fazem o tempo inteiro, né? Então, nosso trabalho, basicamente, é para levar essa mensagem para as pessoas, para levar esse entendimento. Eu, quando tive na minha maior dificuldade, eu não tive, mas eu tive uma mão maior. Aliás, a mão melhor de todas, né? Com certeza. Que Deus me resgatou. Ele me tirou e Ele me levou até aquele momento. E hoje eu entendo que minha tentativa de suicídio, que foi uma história, eu não vou contar, todo mundo já conhece muitas vezes, está no meu livro também e tal, porque a minha chegada na beira, eu paro para entender hoje, apóstolo, que eu no culto uma vez eu fiz uma analogia quando o senhor falou que Jesus ressuscitou, né? Lázaro e tudo, né? E eu percebo que no meu último instante eu tive que passar por esse espaço, eu tive que sentir toda essa dor, todo esse momento, para chegar ali, naquele momento, e descobrir que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso aí. E isso foi o meu momento. Quando eu descobri a verdade, tudo aquilo que eu imaginava, toda aquela estrada, toda aquela história, toda aquela intenção, porque eu estava projetado já. Eu já tinha, era só, mas Deus foi até o momento, ele falou, vai lá, estou te segurando, vai, pode olhar. E aí quando eu percebi que realmente eu queria viver, eu quero viver todos os momentos. E eu quero através de outras vidas também, porque quando a gente faz o meu trabalho, que é de agora também, não só o social, mas o terapêutico, né, o psicanalístico, que a gente atende muito, isso a gente atende muita gente. A ONG ela não tem mais espaço, mas a gente nunca fala não, tem gente na porta subindo ali e vão, e a gente está agora outros espaços acontecendo, e quando a gente faz algo melhor, consegue transformar, a gente se transforma, né? É verdade. A minha transformação aconteceu e acontece. Todos os domingos eu me transformo. Que bom, Marcelo. Todos os domingos. Que bom. Não tem como. E tem domingo que eu entro lá e falo, não, deixa eu ficar quietinho, que hoje não vou, não quero nem nada, eu quero só ficar. Não adianta. Né? Espírito Santo, Jesus, quando a senhora começa já ali. Aliás, o primeiro toque do louvor. Aliás, quando passa pela porta. Aliás, quando passa ali por cima, quando entra. Já vem pela rampa, né? Então é tudo assim, é uma explosão e uma alegria, né? E eu vou parar, porque senão eu não paro de falar. Oh, meu Deus. Porque eu gostaria muito agora de pedir para que o senhor se apresente, né? Olha, pedir para o bispo para eu posso se apresentar aqui, que coisa. Pô, se o senhor quer contar um pouquinho do senhor, para falar como é que é, não? A bispo, depois a gente entra aí no contexto. É que o senhor, ó, naquela câmera ali, ó, pode cobrar alguém, se você quiser, tá lá. Olá pessoal, todos que estão nos assistindo. É uma grande honra estar aqui com o Marcelo Vilas Boas, GapDep. Nós nos conhecemos de uma forma que eu creio que foi uma conexão muito de Deus. Ele foi palestrar lá na nossa comunidade e depois nunca mais saiu, né? Amém. Eu falo que quem está sempre andando, eu digo que quem anda na mesma direção um dia, né, iria se encontrar. E nós nos encontramos aquele dia e houve uma conexão muito, eu creio que muito forte no espírito.
E estamos aqui participando, né, desse podcast. Bom, eu sou o Emerson Feitosa, casado com a Kátia Feitosa, e dessa união nasceu o Mateus Feitosa. Nós pertencemos e pastoreamos a comunidade cristã Comunhão e Adoração, que fica na Rua Pichurim, número 40. E estão convidados para ir? Pode ir? Poxa, todos convidados, as portas estão abertas. Vamos abrir mais um, como é que fala lá, o anexo? Vai ter que estar mesmo os anexos lá, hein? Ampliar as estacas, né? Nossas reuniões são de quartas às 20 horas e aos domingos às 9h30 da manhã. E vocês todos estão convidados e receberemos vocês com muita alegria. Bispa, como é que você vai se apresentar? Conta pra gente. Qual é o seu nome? Isso é mais fácil. Eu sou Kátia Regina dos Santos Feitosa, casada com Emerson há 26 anos, né? E temos o nosso filho, Mateus, né? Que está com 20 anos agora, fazendo faculdade, né? E o nosso encontro, né, foi marcado por Deus mesmo, né? Porque nós estávamos no mesmo lugar e a gente não se conhecia, né? Até que Deus nos fez encontrar um ao outro, né? Que bom. E a partir dali começou a nossa história, né? A nossa história que a gente não imaginava, mas que era algo que o Senhor já tinha traçado para as nossas vidas, né? De estar hoje nesse lugar que você nos conheceu, né? Na comunhão e adoração, como pastores de lá. E foi algo assim que não foi escolhido nem determinado por nós, mas foi um destino que o Senhor já tinha, né, escrito para as nossas vidas, né? E hoje nós vivemos esse chamado, né, esse propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Que bacana. Eu vou quebrar um pouco os protocolos aqui, vou fazer umas... Porque quantas pessoas, quantas almas, quantas já passaram pelas mãos de vocês? Quantas pessoas já foram, já voltaram, né? Quantos lugares vocês já estiveram, já abençoaram e são abençoados, né? Mas como é que foi o primeiro dia quando o senhor conheceu? Olha lá, tipo, bem no fundo. Senhor, como é que foi esse dia de que vocês cruzaram esses olhares aí, os sorrisos? Como é que foi essa emoção? Essa emoção, porque o nosso subconsciente, né, lá vou eu, ele grava, né? As emoções, o senhor tem essa aí. Quando o senhor fala, olha o sorriso. Olha o sorriso. Né? Olha que coisa linda. Como é que foi esse dia em especial? Na verdade, assim, voltando um pouquinho à fita, nós nunca tivemos intenção alguma de sermos pastores, né? Mas, na nossa juventude, nós conhecemos a Cristo e nós frequentávamos a mesma igreja, né? E nós sempre fomos envolvidos com música, né? Apesar das nossas profissões, né? Eu sempre trabalhei com engenharia elétrica, a Kátia é fonoaudióloga. Que legal. Mas só que acontecia também algo em comum com a gente, né? Porque a Kátia, embora não pareça, ela é uma excelente baterista. Né? Ela toca bateria e eu... Então, é música, é baterista? É baterista. Sim. Você é baterista. A gente se conheceu assim. Você já viu aquela menina tocando a Bia? Já. Ela é discípula da Kátia. Caramba! Olha aí, já começamos com muita mudança. Novidades, aqui. né? Novidade. Você não sabia. Isso mesmo, né? Acho que todos sabem, mas eu tô aqui e a bispa na bateria. Então, assim, nós nos conhecemos por causa da música. Então, nós tocávamos na mesma banda. O senhor toca o quê? Toco o violão, toco o teclado, né? E ali existia ali uma banda na igreja e nós tocávamos, né? Como você vê lá na nossa casa hoje, Sim. né? E tocávamos sempre nos cultos e tudo mais.
Mas acontecia assim, algo que as nossas famílias, né, sempre foram muito unidas. O pai da Kátia com meu pai, com os meus pais, né? E a gente sempre estava um na casa do outro, viajava junto, mas nenhuma intenção, nenhuma mesmo. Quantos anos vocês tinham na época? Ai, meu Deus, vamos revelar, né? Tudo bem. Tem 55 anos, vamos por lá. Eu faço 56. Vamos por lá, década de 90. Tá, isso, já vamos lá. Ele gosta de falar da década. Década de 90. A gente fosse da década passada. E, inclusive, né, eu comecei a... Século passado. Eu comecei a frequentar a igreja, né, em 1988, né? A Kátia já estava nessa igreja. E foi onde a nossa história Em 88 o senhor foi ungido? Não, que ele comecei entrou a frequentar. Eu era um mocinho, eu era um jovenzinho. A gente era jovem, né? E ali a Tinha gente... uns, sei lá, 17, 18, 16 anos, 17. 16, 17. E ali nós nos conhecemos, né? Chegamos a namorar outras pessoas, né? Nesse período que a gente já nos conhecíamos. Antes da gente né? se conhecer, na Mas verdade. teve um momento que foi muito engraçado, que eu e a Kátia, a gente se desfez dos nossos relacionamentos meio que na mesma época. E aí entra a Gislene, a pastora Gi. Né? Grande abraço, pastora Gi. Ela falou pra mim não chamar ela de pastora, ela falou pra falar de Gi. Aí entrou a É Gi, conhecida como Gi. que era muito amiga da Kátia, né? A Gi é sua irmã? Minha irmã, E aí começou a fazer aquele link, sabe? Aí começou a juntar a gente e nós começamos a sair juntos, né? Se conhecer. Ficamos 6 meses aí meio que preparando, como amigos, né? Nem pegar na mão. Se conhecendo mesmo. Eu pegava. Né? Porque a gente tocava na mesma banda, mas a gente não se falava, né? Fazia ele chamando embora. Porque ele namorava e eu também. Então... Não tinha nem como. Não tinha, assim, além daquilo que a gente já fazia, né? Agora eu vou te contar uma coisa que você vai achar meio que impossível, né? Pelo jeito que você me vê hoje, pela minha desenvoltura hoje nas minhas ministrações. Mas eu era o cara mais tímido da face dessa terra. Verdade. Eu era assim... Extremamente. Acho que você vê o meu filho, Mateus, né? O saxofonista lá da igreja. Que saxofonista, né? Então, ele já é quietinho, né? Eu acho que eu era 10 vezes mais quieto que ele. E foi muito difícil. A Kátia que me pegou no tranco, inclusive, pra... Teve que ter um empurrãozinho. Foi. Que beleza. Que beleza. Mas foi muito legal, porque nós vimos que Deus tinha preparado um para o outro, né? Nós gostávamos das mesmas coisas, embora a gente seja muito diferente, né? Em algumas questões, mas muito amor a Deus, muito amor à música, né? E as coisas começaram a se influir. Marcelo, uma coisa quando a gente vê que é de Deus, sabe? É claro que a Bíblia fala, tem um versículo, né, que fala: esforça-te, tem bom ânimo, né? O livro de Josué. Nós temos que nos esforçar, mas quando as coisas é de Deus, elas fluem, sabe? Naturalmente. Você não precisa dar muito jeito da parte de você. As coisas começam a acontecer de uma forma muito natural, sabe? Claro que a gente tem que lutar, claro que a gente tem que ir atrás das nossas coisas, dos nossos interesses, dos nossos ideais, mas em Deus vai fluindo, sabe? Vai acontecendo. Em 1997 nós nos casamos, né? 97? Nós nos casamos em janeiro, dia 11 de janeiro, e, viu? Parabéns pra mim, né? Porque geralmente os não homens... Não tem nem colinha, viu? Nós nem combinamos colinha antes. Né? Ai, meu Deus. E aí começou uma grande parceria, né? Minha e da Kátia. E daí em diante, né? Muitas coisas aconteceram. Nós ajudamos muitas igrejas de uma forma assim, meio que involuntária, né? Mas... sem a gente querer, né? Porque como a gente tinha uma banda completa, inclusive a Gislene toca também, o Maurício, que é meu irmão, a Gislene toca também, toca o contrabaixo. O Maurício é o baterista, Nós meu irmão uma também. Banda, né? De mulheres. O Maurício eu acho que eu não conheço. O Maurício é o que toca bateria. Que tá hoje. Ele é o líder. Tá. Ele é o líder do louvor, legal. né? O meu pai também tocava, tinha uma dupla sertaneja, então a família é toda música. Né? E hoje meu filho também, né? Qualidade do Mateus. Né? Eu queria fazer uma pergunta que é importante a gente falar.
quando o senhor falou, né, de conhecer e tudo, a gente falou, temos muitas diferenças, né? Hoje em dia, nós escutamos que muitas diferenças separam. Né? Somos muito diferentes, não dá, cada um para um lado. Sim, é a justificativa normalmente, a nossa uma ajuda o outro. Essa diferença de vocês é que é importante a gente levar, até para quem está assistindo aí, você conheça a diferença. A diferença atraiu? Então, no sentido assim, não, vocês já estavam no mesmo ambiente, mas sim. Essa diferença que o senhor falou aqui, né? Hoje, Marcelo, a gente entende, eu pelo menos entendo muito claramente isso, né? Na época até não, porque a gente era bem diferente mesmo, assim, para um atrair o outro. Gostos pessoais. Eu sempre fui muito extrovertida, de conversar, de fazer amizades. O apóstolo ali quietinho. Fazendo fonoaudiologia, né? Uma coisa que já me levava a ter mais... A senhora trabalhou na área de fono? Sim, trabalho ainda. Trabalha ainda? Vou fazer umas aulas. Né? Então, e ele era o oposto, né? Ele era... o trabalho dele já era mais fechado, mais focado, era de projeto, então ele não tinha que ter tanta comunicação com as pessoas. Escritório. E fora que ele tinha esse jeitão, né? Que ele não era de falar muito com as pessoas. Você tava na paz ali, só na guitarra, de no conversar. violão. Não era de ter aquela iniciativa, entendeu? De fazer novos amigos. E eu sempre fui muito, né? Como continuo sendo hoje. Agora, ele realmente foi algo assim, uma mudança radical, né? Por isso que, na época, eu mesmo não entendia essa aproximação ou essa... de a gente se conhecer, né? Essa atração, química, na verdade. Essa atração de por quê, né? Eu conheço uma pessoa completamente diferente de mim. Mas hoje, como eu iniciei falando, eu entendo isso, porque tem até uma frase que todo mundo fala, né? Que Deus não une pessoas, mas propósitos, né? E hoje a gente entende isso, que realmente Deus tinha já, desde aquela época, um propósito nas nossas vidas e que a gente desconhecia, né? Nem imaginava, na verdade, né? Então, assim, hoje, isso é muito claro na nossa vida, né? Como ele disse, a gente se completa. Nós ainda continuamos sendo muito diferentes, né? De personalidade, de gostos até. Mas a gente se entende muito, a gente se respeita muito. E a gente se completa, né? O que eu não tenho, ele tem. E o que ele tem, né, eu não tenho. E a gente entende isso perante Deus. Que Deus nos uniu, na verdade, para que a gente se completasse. E que a gente frutificasse, né? Aonde ele nos colocasse. Então, eu vejo isso muito claramente. Isso é uma coisa extremamente importante da gente estar falando, né? Porque a incompatibilidade de gênios, aquela coisa... Hoje é muito comum falar, separou por quê? Não dava certo, muito diferente. A gente era muito diferente. E se a gente parar para fazer uma comparação, a gente percebe quantos casais poderiam estar hoje frutificando e fazendo, vivendo vivendo bem, abrindo outras igrejas. Inclusive usando essa diferença entre um e outro. Porque ela vai completar. A Kátia me completa. Eu completo a Kátia. Perfeito. Né? E principalmente na questão ministerial, hoje nós conduzindo uma igreja, né? Que a igreja não é nossa, né? As pessoas não podem entender que é a igreja do pastor, né? Mas o lado certo é que Deus dá pastores para a igreja, não igreja para pastores. Então Deus nos deu o privilégio de hoje nós estarmos pastoreando, né, a nossa igreja, comunhão de oração. E ela tem muito a nossa cara, Marcelo. Por quê? Porque nós, assim, temos muito, assim... Nós damos muito valor à questão da família, né? Essa questão dessas diferenças e tudo mais. Para você ter uma ideia, nós não somos uma igreja tão nova, mas também nós não somos velhos. É uma igreja contemporânea aí. Nós já fizemos quase 110 casamentos lá dentro. Então, assim, foi muito assim da nossa constituição, do nosso lado família, da minha família com a família da Kátia sempre se dá bem, da gente sempre estar em família.
E a gente saber, por exemplo, o pai da Kátia era um cara que me ensinou muito. Por isso que eu falo das diferenças, né? Ele era muito organizado, muito correto nas coisas. Para ele comprar um copo, ele tinha que saber se ele era da excelente qualidade. E aquilo me completou também, sabe? E me ensinou muita coisa que eu também hoje introduzo na igreja, de fazer as coisas para Deus com muita excelência, né? Quando eu faço uma ministração, eu não abro a Bíblia naquele dia. Eu tenho uma preparação, eu tenho uma busca, porque até isso nós temos que ter excelência e nunca acostumarmos com as coisas de Deus, sabe, Marcelo? Tem acho que é o 3º mandamento, né, da lei de Moisés, fala que para nós não colocarmos o nome de Deus em vão. Não colocar o nome. Esse versículo é um versículo muito forte, porque ele fala exatamente de você não fazer das coisas de Deus coisas comuns. Coisa simples, né? O simples é uma simples coisa. É uma coisa, o simples mas é algo comum. Tudo que se torna comum, né? tudo que se torna comum perde o valor. Então, assim, eu aprendi muito isso. Então, a gente busca, a gente ora, a gente se consagra ali para que quando nós estamos ali na frente ministrando vocês, né, saia pelo menos da minha parte com a excelência, com a sinceridade. Então isso eu adquiri muito, sabe? Dessa junção das famílias, da diferença da Kátia comigo, né? Eu era mais... Eu tinha um jeito mais tranquilo de ser, né? A Kátia muito organizada. Então eu falo que o ministério, 50% eu devo à minha esposa. E é uma coisa que no casamento... ela precisa ter um casamento também. Casamento não é só o relacionamento, mas casamento é você fazer uma junção de todas essas coisas, de você pegar o melhor do seu cônjuge e você colocar em você. A Bíblia, falando de mulher, quando Deus formou Eva, foi muito interessante essa parte. Você quebra aí a tal da vaquinha sagrada, que parece que você coloca uma coisa na cabeça e aquilo fica. A mulher não é o sexo frágil, a mulher não tem nem nada, absolutamente nada de fragilidade, muito pelo contrário. Quando Deus formou a mulher, teve o problema da queda, do pecado lá no jardim, né? Da fruta, do fruto que ela comeu, da árvore do bem e do mal e tudo mais. Mas aconteceu algo ali. Em Gênesis, se não me engano, 2:18, fala que eu far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora. Né? Essa palavra no hebraico, auxiliadora ou adjuntora, ela é a palavra protetora. Então, na verdade, as nossas esposas são as nossas protetoras. Perfeito. Então, Deus, quando formou a mulher, não foi porque o homem estava carente ou porque o homem estava infeliz. Muito pelo contrário, ele nunca teve. Ele estava muito feliz, ele tinha Deus o tempo todo, ele tinha plenitude. Na verdade, as nossas esposas, elas vieram nos proteger. Então não tem nada de sexo frágil, nada de nada. Então, quando você valoriza muito a sua esposa, é um sinal que ela te protege. Porque parece que ela tem, Marcelo, você sabe disso. Parece que ela tem um olho a mais, ou um sensor a mais, né? Então, aquilo que a gente não enxerga, ela enxerga. Então, isso é uma forma de proteção. A própria mãe é um exemplo claro da proteção. Exatamente. A mãe protege, né? A mãe exatamente. Acolhe ali, né? Então, é muito importante essa questão, né? Claro. E quando o senhor, né? Estou aqui já e indo bem longe aqui nos meus pensamentos, né? O começo da história lá, da bateria, da guitarra, e depois ficaram juntos ali, né? Casamento e tudo mais. E hoje, essa união, ela traz, como o senhor falou de quantos casamentos, traz um exemplo. Né? Para as pessoas que enxergam, eu brinco que eu não estou nem vendo, né? Mas para as pessoas que veem essa atrai, união, né? Parece que atrai. A brincadeira lá no né? Vou dormir e tal, quando o senhor até brinca nas coisas, que isso é muito saudável. Uma coisa que eu acho muito saudável quando o senhor fala de Deus, falou de Deus, e eu falo que o Gap Dep, o que é o nosso trabalho, ele vem, é um trabalho simples. É muito simples o que eu faço. Eu me dedico bastante,
eu estou plantando muito, né? Simone é a minha protetora, é a minha auxiliadora, mesmo que nós dois meio estragadinhos, né? Mas a gente se completa. Um tá ajudando de uma forma, de uma eu me enxergo maneira do lado esquerdo, ela me sobrenatural. escuta, então a gente temos brigas muitas, né? Divergências tem, mas isso a gente tem que saber potencializar, tem que saber, aliás, avaliar, né? E quando a gente percebe as pessoas na igreja ali, quando elas escutam, né? Quando elas veem, né? A presença de vocês, o carinho, o amor, né? Eu quero isso para mim, né? Amém. É o que eu quero, né? Porque na verdade, assim, Marcelo, voltando um pouco lá no nosso início, né? Quando a gente se conheceu, enfim, quando a gente se casou, né? Nós não éramos pastores, né? Mas assim, a gente vê que Deus foi nos capacitando para coisas que a gente não imaginava, foi nos forjando, sabe, para guerras que a gente também não saberia que iria enfrentar, foi nos preparando para algo que a gente vive hoje. Então, não foi de um dia para o outro, né, que aconteceu. E como foi essa mudança? Onde entram os pastores na história de vocês? Os nossos pastores? Vocês, né, não sei se eu posso falar isso, vocês como, porque o senhor é apóstolo e é pastor, depois tem uma graduação, né? E a senhora é pastora, né? Em que momento vocês se tornaram pastores? Então, né, nessa nossa caminhada, porque nós éramos adoradores, né? A gente tocava na igreja, né? Então a gente foi... É isso que eu queria dizer. O Senhor, ele foi nos preparando de uma forma muito natural, que a gente não percebia o que era, para onde ele estava nos direcionando, entende? E aí a gente foi construindo algo, né? Nós nos casamos, ainda não éramos pastores. Não. E nessa caminhada na igreja, a gente participou de alguns lugares dentro da igreja. Por exemplo, nos tornamos líderes jovens. Eu gostava muito da zeladoria da igreja, de arrumar as coisas. Então a gente foi ajudando o pastor, os nossos antigos áreas, pastores. Né? Na verdade, vocês foram fazendo uma faculdade. Foi, sem saber, Marcelo. Né? Na preparação, né? Nada intencional, sem né? saber. Aí, o que aconteceu foi que começamos todos na mesma igreja, né? Só que começou a entrar o tempo e alguns familiares nossos começaram a ir para outros lugares. Para outras igrejas? Isso. A família, a formação é cristã? Cristã, todos cristãos, né? E nós acabamos ficando na nossa igreja origem, porque a gente tinha muitos afazeres. Então, por exemplo, os pais da Kátia acharam uma igreja mais próxima da deles ali. Da casa deles. Da casa e tal. Meus avós... Aqui em São Paulo, tudo em São Paulo? Sim, São Paulo. Os meus avós, meu avô em especial, ele começou a ajudar um pastor que era um carcereiro de um cadeião de Pinheiros, que começou a fazer um trabalho com as presas de lá. Dentro E hoje, do presídio. inclusive até hoje, meu avô, né, hoje foi recolhido por Deus, mas eles abriram uma igreja dentro do cadeião de Pinheiros que existe até hoje lá dentro, no meio das presas. Então, essa situação começou a várias coisas, Deus foi nos levando. A nos levando. E a gente fazia parte disso também. A gente ia com a nossa banda lá, né, junto com ele, íamos. Na penitenciária. A gente ficava lá no meio, era feminina, né, penitenciária feminina. A gente ficava ali, tipo, num aquário, assim, no meio, né, e lá a gente adorava e tinha palavra, e elas ficavam em volta, né, ouvindo aquilo. Então, foram sementes também que foram lançadas, né, desde aquela época, e coisa que a gente nunca imaginava. A gente não sabia que Deus estava preparando a gente. Vocês trabalhavam normalmente? Trabalhavam, cada um tem seus escritórios. Aí tinha o teu trabalho isso. e vinham e faziam os trabalhos na igreja. A gente sempre estava na igreja. Chegou um ponto que, por exemplo, trabalhos sociais, nós nos apaixonamos por obra social por causa do meu avô. Meu avô vivia... Qual o nome do seu avô? Zacarias. Que hoje tem a vozinha que está lá. Sim, né? a vozinha foi um legado, Marcelo, que ele nos deixou, sabe? Vocês receberam a herança. Foi assim, Nós algo temos que continuidade. A gente aprendeu a amar, sabe? E a partir dali,
nós fomos conduzidos para isso. Essa hereditariedade vem deles. Veio Vem dele. dele, né? Veio Ele dele. aqui. Agora o detalhe do nosso início. Marcelo, eu quero deixar para vocês uma coisa muito assim, muito forte. Igreja não se abre. Uma verdadeira igreja, ela não se abre. Igreja Ela não se abre. ela nasce. Igreja não se abre, igreja nasce. Olha que bacana. Ah, abrir uma igreja, então não vale. Igreja nasce. Deixa lá, Depende de né? como Sabe? foi, né? E sabe o que Ele já acontece? nasce, Às vezes né? aquele líder, aquele pastor, ele fala, poxa, eu vou abrir. Aí a primeira coisa que ele faz, ele aluga um salão na avenida e abre as portas. Isso daí é uma coisa que veio da força dele. Igreja nasce, sabe? Deus, quando ele criou Adão, você percebe que ele cria Adão já grande. E o primeiro Adão não deu certo. Aí ele faz um segundo Adão, que nasce do ventre de uma mulher e passa por todos os processos. Aí esse Adão dá certo. Então tudo que vem de Deus, tudo que vem de Deus, Marcelo, tudo que vem de Deus, não bruf, tudo que vem de Deus Já não nasce grande. É como o seu ministério. Você tem um ministério chamado Gap Dep. Ele nasceu e ele está crescendo. Então o que aconteceu? Tá por todos os Todos os Todos processos. os processos. É que nem é o processo da gestação, depois tem o processo do nascimento, depois do nascimento, o processo do crescimento, até chegar à estatura de homem, né? A gente vai passar por isso. Esses processos às vezes são muito doloridos, né? São. A gente luta O muito por crescimento eles, dói, né? Eu tenho uma frase, O crescimento dói. todo crescimento gera um sofrimento. Você quer crescer, você vai sofrer. Vai sofrer. Então, se você não quiser crescer, se não sofreu, não valeu, eu não acho. valeu. Né? Até fisicamente, né? A dor do sofrimento é real, né? Agora- Uma criança está desenvolvendo e crescendo. É dolorido, Dói. tem que sair. Tem né? que, né, expandir, os ossos estão crescendo e ela vai crescendo, isso dói. Então é natural que isso aconteça. A dor faz parte do Faz processo. Nós já parte tivemos do processo de muitas dores. crescimento. E só voltando ao que eu estava falando, então você entende que o nosso ministério não começou dentro de uma igreja que nós abrimos. O nosso ministério começou dentro da nossa A casa, família, lá na com a gente. né? O nosso início foi depois que a gente casou, porque é aí que nós fomos levados a esse comissionamento, a essa unção de pastores, entende? Então, antes disso, não. Porque quando vocês, entendendo a linha do tempo, aí vocês estão aí crescendo, né? O avô vai, né? Alguns familiares saem, vocês continuam, Só que né? sabe o que aconteceu aí? Foi muito bom que aconteceu essa Divisão? eu não vou falar Separação. divisão, essa separação, né? Separação, Porque, perfeito. na verdade, a gente estava sempre junto, continuava. Sabe por que foi bom? Porque a nossa família era muito unida. Então a gente não gostava de ficar sozinhos, né? E aí, a minha mãe e meu pai tiveram uma máxima ideia. Qual foi a ideia? De nós reunirmos pelo menos uma vez na semana em oração, a família inteira. Então aí que vai começar a nossa história, sem a gente saber. Então todas as sextas-feiras, como um dia de hoje, reunia todo mundo na casa do meu pai. Todos. Como a gente vem de uma linhagem de música, a casa do meu pai era uma sala muito grande, tinha tudo na sala, bateria, teclado armado, tudo que você imagina, tudo que você imagina, parecia um palco ali, né? A sala dele era O muito seu grande. irmão era baterista e a bispa Kátia também, mas Dividiam ali dividia, carrom, Porque percussão. ele também, nessa época, ele estava em outra igreja também. Ele foi para uma outra igreja. Ele fazia parte de uma outra igreja, do Bola de Neve. Então, nessa hora, todo mundo estava na casa do meu pai. Então, o que a gente tinha na casa do meu pai? Agora você vai entender o nome da nossa igreja. Na casa do meu pai se reunia meu sogro, minha sogra, minha cunhada, meus avós, meus irmãos, meu pai, minha mãe. A gente fazia uma roda ali. Aí a gente combinava na semana: olha, vai ser você, Kátia, que vai trazer uma palavra pra gente. Hoje vai ser a avó Giselda. E aí a gente se reunia. A primeira coisa que a gente fazia, a gente começava a louvar. Cada um ia para os seus instrumentos e a gente começava a louvar. Então o que a gente tinha dentro da casa dos meus pais? Um momento de comunhão e adoração. adoração. E aí fluiu.
Entendeu? Então nasceu. Aí começou o nascimento sem É. que a gente percebesse. O nome, o comunhão e adoração nasceu aí. Nasceu aí. Porque Ali não existia ainda na igreja, Não. não era Nada, outra nada. denominação. Não. Ele Cada um nasceu era aí. de uma igreja Ele nasceu. diferente. Não existia esse comunhão e nome, adoração esse aí. nome veio do que nós fazíamos É. em família, porque a gente tinha um momento de comunhão com a família e ali, Marcelo, e ali era o seguinte, a gente chegava por volta das 8 e a gente ia embora com um sábado amanhecendo tomando café, cada um ia para suas casas. Nessa Que época, lindo. nessa época eu já estava casado com a Kátia e tal, e então nasceu. Aí o que aconteceu no decorrer do caminho? A gente já tinha feito já teologia, porque eu gosto muito de estudar e tal. Eu já tinha já uma A base. formação, né? A sua profissão? Eu trabalho com engenharia elétrica. Engenharia né? elétrica. Então, olha só, nessa condição, todas as sextas-feiras a gente estava lá, até o dia que um dos vizinhos do meu pai começou a questionar ele, falou, poxa, seu Fernando, né? Meu pai era um presbítero. Poxa, seu Fernando, a gente ouve aí toda sexta-feira, vocês cantam, aí meu pai, poxa, nós estamos Trabalhando? eu falei, não, muito pelo contrário, a gente fica com um copinho ali na Dá pra parede. participar? Foi isso. Aí Convidavam. disso entrou um vizinho, o vizinho trouxe outro, daqui a pouco trouxe outro, daqui a pouco trouxe outro, e daqui a pouco tinha 50, 60, 70 pessoas na sala do meu pai. Meu pai começou a tirar os móveis, colocar cadeiras, e não dava conta, né? E as coisas começaram a crescer. Conhecemos uns pastores no meio do caminho. Esses pastores ungiram a gente, né? Ficou Aí houve unção de pastor. Aí nós sim. ficamos nisso a gente falou, poxa, vocês têm que ir para nossa igreja. Eu falei, não, a gente quer isso aqui. Porque já tinha aí um grupo de pessoas. É. Não era só a nossa família. A gente Tava quer isso pronto, aqui, né? a gente quer isso aqui que vocês vivem e tal, porque quando chegava no sábado, Marcelo, era muito engraçado. O pessoal que frequentava as nossas reuniões na sexta, eles chegavam cada um com 1 quilo de carne, outro com um saco de pipoca e Já ficavam lá. virava uma Comunhão de uma novo. comunhão O de sábado novo, era um né? tempo de comunhão e tal, e aquela coisa toda. Até que chegou um momento que não coube mais. E aí foi estabelecido ali meio que uma equipe, né, de uma diretoria, se assim eu posso dizer. E aí foi decidido para a gente ir para um lugar, né, próprio Ali para a criou igreja. aí nasceu a ideia, vamos para um lugar maior, vamos abrir um espaço. Mas nisso era muito gostoso aquela casa, porque às vezes batia mendigo na porta na hora do culto, a gente colocava o mendigo para dentro, usava o banheiro dos meus pais, ficava aquele negócio e cortava o cabelo, e a gente começava a sair para as ruas, começava a habilitar o mendigo, tirava documento, Social acontecendo, mandava né? ele para Acontecia. mandamos pessoas para a terra deles porque não tinham condição. Então, nisso por quê? Porque tinha um vínculo do meu avô e a Você gente viu que assim, tudo foi naturalmente. Tudo a gente natural. não foi atrás de nada. né? Veio, né? Deus veio trazendo Trazendo pra situações vocês. para que a gente se habilitasse naquilo. E a Ele gente veio capacitando capacitando, vocês, né? O tempo né, inteiro, coisas né? que a gente não fazia, não era o nosso hábito, né? Por exemplo, na igreja que a gente frequentava, entendeu? Então você vê que é uma coisa que Deus mesmo promovia, né? Você sentiu uma diferença grande quando era a igreja que vocês frequentavam para essa reunião na sexta? Muito. Falar de reunião, né? Muito. Que era o nascimento de algo. Porque era muito gostoso. Não que na nossa igreja não fosse. Lá Mas foi sim, o sentimento era diferente. lá né? foi o nosso início, sabe, Marcelo? E a gente ama falar disso porque foi ali que nós aprendemos a palavra de Deus, que nós conhecemos Nós aprendemos na raça, Jesus essa é a verdade. verdadeiramente, sabe? Ali nasceu, brotou. Nasceu. Então, ali que Já. nós nos despertamos, né? Como cristãos, entendendo, né, o que Deus tinha para nós, quem éramos em Deus. Então, a gente tem esse nosso início, não tem como, Maravilhoso. né? Essa sala ainda existe? Existe. Tem ela lá? Existe, ela existe assim de épocas em épocas. Quando a gente está necessitado, de repente, poxa, nós estamos passando por alguma situação, vamos reunir a família. E Existe. vai lá.
Só que hoje é Não, muito agora bom. a gente tá Nós moramos, mudou, né? nós moramos Não tem mais a casa? Não. Não. Agora nós moramos num que prédio. interessante. Agora é Não, melhor não. ainda. A casa tá Agora- lá. A casa tá lá, mas aquele espaço ainda tá lá? Vai ter inclusive um É. tá Dá tendo pra fazer um documentário lá? Vai nascer o esse Emerson- documentário. Nossa, que legal. Nós estamos Vai filmando, né? existir isso. Já fomos na casa, em tudo quanto é Quer lugar. dizer que essa casa vai dar pra ver. Vai dar pra ver. Não tô nem vendo, mas eu quero ver. É, agora a gente mora numa situação muito mais melhor ainda, né? Porque a gente mora num prédio que todos moram cada um num andar. A família mora Minha todo família mundo. toda, Vocês estão todos ali. tudo É. ali. Então a gente se ontem mesmo a gente tava todo Pelo mundo menos numa casa. condomínio. Não já é fácil estar junto. É. Tá tudo ali. É fácil estar junto. Agora As pessoas que estão sempre, né, lá do lado da minha igreja, eu vejo essa família toda ali. e tem Então, pessoas que moram no prédio que descobriram que a gente mora lá, então moram lá também no prédio. Caramba, que bacana. Então, assim, Marcelo, isso foi legal, porque você vê a trajetória, né? Não foi, assim, algo que a Você gente... tem a história É, toda, né? Não foi algo que a gente... Vamos abrir aqui vamos fazer abrir um isso, negócio? vamos resolver fazer Não. agora. Ela Não, nasceu. foi muito de Deus o que aconteceu na nossa vida, de quando a gente se encontrou, se conheceu, com as nossas diferenças, que a gente entendeu que era algo além. Não era só, é físico, é emocional. Não. E até com Tinha as mais do que coisas isso. que. A improbabilidade, Sim. né? De não vai dar, a gente não encontra. É. Eu queria entrar num outro assunto aqui, que a gente tem podcast por uns 15 dias, né? Tem. Esse é o primeiro, vamos fazer o 1, 2, 3, né? Acho que a gente nem começou a contar a nossa Não, história. nem começou. Olha lá, 10. Já, meu Deus 10. do céu, olha aí, a gente já. Olha que interessante. Tá só no começo. Uma coisa, Não, nem começou, né? uma coisa que aconteceu, Marcelo, é que a partir do momento que a gente saiu da casa, que fomos para um edifício, né? Ali, para o nosso primeiro predinho, né? Nós tivemos a primeira luta grande nossa. Logo que a gente alugou, meu pai começou a ter uma gripe que não sarava e a gente descobriu que ele estava com câncer, né? Só que isso também nos habilitou no meio de uma dor, né? A nós começarmos a viver milagres, sabe? Foi o primeiro? Foi o primeiro Foi. milagre. Daqui pra frente aconteceram muitas coisas sobrenaturais, né? Porque existe assim uma característica que você já viu na nossa casa, né? Eu falo que é nossa hoje. Eu me sinto. A nossa casa, ela tem assim uma duração muito forte, né? Muito profética, muito, eu diria muito viva, muito verdadeira. E a palavra fala que no meio dos louvores Deus habita. E se Deus habita, Ele faz muitas coisas enquanto a gente está louvando. No começo. E o que aconteceu foi que houve a cura do meu pai, né? E a gente começou a viver um período nessa casa que aí já era um lugar estabelecido de muitas curas. Pessoas com AIDS curadas. Câncer, assim, as mulher que entrava com, por exemplo, tumor no seio, na hora ali da pregação ou da palavra, o tumor estourava na hora, sabe? Saía o sangue, homens com problema de próstata estouravam também, sabe? Eram curados assim, era muita coisa doida. Até chegar o momento que eu acho que não vai dar pra gente contar aqui, começar nem a contar, né? Que foi o momento que eu vivi o maior milagre da minha vida, né? Que foi o momento Esse momento que eu ia entrar agora, então, vamos tentar contar um pouco? Vamos. Você quer que conte? Eu quero que, como a gente podia tentar contar um pouco deles, porque a gente cria expectativa pro próximo. Legal. Mas porque é uma coisa que me motiva muito, né? Quando o apóstolo fala, a gente sempre... Eu queria aqui, frente a frente, né? Aqui, entender um pouco dele. Ele é muito... Como é que foi? Ele é muito detalhado. Ele aconteceu na casa nova de agora. Não, aconteceu. Não, ainda não. Aconteceu na mudança de nós. É quando a gente estava mudando para esse espaço. Porque a gente não está há tanto tempo aí. Nós estamos há 5 anos. Ah, tá. Então foi assim uma coisa muito doida. Foi assim a nossa maior experiência ministerial, né? Isso mudou a sua vida? Apóstolo? Totalmente. Foi esse o ponto que a gente pode falar que foi o ponto crucial para o senhor? Habilitou assim a minha vida. Sim, não de tudo, mas ali você falou, é isso.
Na verdade, assim, habilitou a minha vida a eu viver, assim, o mundo sobrenatural de Deus de uma outra forma, sabe? Não de uma forma tão... É claro que eu sempre criei nisso, mas, assim, vivenciar isso, viver isso. Viver aquilo. Marcelo, esse testemunho, ele é muito rico em detalhes, sabe? Cada dia que eu vivi esse momento que foi o mais difícil da minha vida, eu via muito a presença, Deus vivo na minha frente, sabe? Então, assim, começou quando nós fomos convidados para participar de umas ministrações em Toronto, no Canadá, e nos Estados Unidos, Boca Raton. Quanto tempo faz isso? Isso foi em 2015. 2015. É. E nós estávamos... a linha de tempo aí... Esse ano vai fazer 8 anos. Nós estávamos... Eu estava renovando o passaporte da Kátia, né? Na Polícia Federal. E lá ela passou mal. Tava eu, o Matheus, ela. E lá ela passou mal. Eu vou entrar nos detalhes para... A senhora passou mal. Existia alguma predisposição de alguma coisa? Nada. A senhora estava bem ali, estava tranquila. Foi um algo. Foi assim, do nada. Inclusive, nós estávamos num momento, né, de comemoração na igreja. Sabe essa conferência que você participou dela no final do ano? Sim. Né? Era nessa Todos época, os anos nós fazemos essa conferência. Ela, na verdade, era um aniversário da igreja, porque todo dezembro a igreja faz um ano de vida. E aí ela virou uma conferência, porque nós achamos melhor agora não presentear a igreja com uma conferência. E nós estávamos exatamente nessa conferência. No primeiro dia. No primeiro dia, foi o primeiro dia que a Kátia passou mal, porque seria à noite. A gente estava na Polícia Federal durante o dia. No domingo a gente estava na igreja recebendo a nossa convidada, né, ali da comemoração do ano de vida da comunhão. E na segunda nós fomos para a Polícia Federal, que a gente tinha que resolver, já estava agendado essas coisas do passaporte, né? E lá eu fiquei com febre, mal-estar, dores no corpo. Coisa que, assim, normalmente eu não tenho, né? Nem gripe. Então, foi algo muito estranho mesmo. Foi ali. Foi de repente, né? E aí, resolvemos o que tinha que fazer, voltamos para casa. E eu tomei um analgésico e tal, né? Um antitérmico e deitei. Falei, vai melhorar, porque deve ser alguma gripe, sei lá, alguma coisa que tá... Só que eu não melhorei. Eu só piorei, né? A minha febre foi aumentando. Tinha algum tipo de dor? No corpo todo, dor de cabeça, parecia na uma nuca. gripe, sabe? Eu fui piorando, assim, outros sintomas. Eu escutei o apóstolo falar alguma vez, agora escutando a senhora falar... É diferente. A gente sabe do espiritual que vai explodir, sim. Mas escutar os seus sintomas é muito importante. A narrativa dele é diferente da minha. Sim, porque ele viu... fora, são interpretações ele passou, diferentes. Ele viveu ali toda a situação, né? E eu tive um momento de algo com Deus, né? Enquanto ela estava em coma. São histórias diferentes. Com Deus também aqui, mas em duas sim, interpretações. Sim. É muito importante duas essa interpretações, né? E aí não melhorei e tal, já era de noite. Eu falei assim, Emerson, acho que é bom ir no hospital, ver o que está acontecendo. E uma coisa que a senhora nunca ia pedir, né? Não, porque raramente tinha que ser sério. Eu estava me sentindo realmente mal. Falei, alguma coisa está acontecendo de errado aqui, porque eu não estou melhorando e eu estou sentindo cada vez calafrio, sabe? Foi piorando. Por volta de 1h da manhã, de uma segunda-feira, eu levei ela no hospital. Aí deixamos o Matheus em casa, ele tinha 13 anos. Falei, fica aí dormindo, a mamãe já volta. Mas eu achei o seguinte, pode ser uma... 21. 20. Vai fazer 21 agora em setembro. Falei assim, pode ser uma virose, uma gripe, mas vamos lá ver, porque ela começou a ter dor na nuca. Eu falei, então vamos pro hospital. Do hospital, Marcelo, quando ela chegou, ela não saiu mais. E 3 dias depois ela estava em coma profundo, já desenganada. 3 dias? Sim. 3 dias depois. E como é que é pra senhora, né, pra gente entender... A senhora viveu esse coma? A senhora lembra? A senhora tem alguma... Como então, que é essa história? Aí é a parte B da história, porque ele sabe a A, né? E a B e eu sei a B, que só eu vivi. Que é só a senhora, né, que viveu. Então, eu tive sim. Se a senhora quiser contar também. Claro, não, mas eu conto sempre. Eu tive sim uma experiência com Deus ali, né? Naquele momento difícil, porque como ele falou, 3 dias eu já estava completamente assim, eu não respirava, porque como foi uma infecção que começou nos pulmões, então fechou meu pulmão, eu não tinha como respirar,
já estava com oxigênio e eles, olha, não tem como, e eu não conseguia, né? E eles fazendo um monte de exames e tal, porque estava naquela fase, naquela época de dengue, chikungunya, não sei se você lembra que estava um surto grande em todo o país, né? Então eles suspeitavam que era alguma coisa por aí, né? Então, exames de sangue, tiraram o líquor da coluna para saber se era uma meningite, essa coisa. Foram Você lembra fazendo. desses exames? Sim, isso eu lembro porque foi logo quando eu cheguei. tá. Agora, um né? exame que nos preocupou foi aquele exame que você tira do sangue, que você vê tipo um grau de infecção no seu sangue. Se eu não me engano, eu não lembro especificamente dos números, mas assim, o início de uma infecção do sangue, tipo aqui quando ele está muito assim já avançado, é 0,9. O dela tinha dado 176. E aí os médicos... 0,9 que não era nenhum. Já é tipo Já tá infecção. fora do normal. Já tá fora do Vai normal. ser 176? Então era altíssima a infecção. Eu só sei que quando eles viram esse dado, eles me chamaram e falaram assim, olha, tem alguma coisa muito séria na sua esposa que vai explodir e ela não pode mais sair desse hospital porque isso vai explodir ainda repente, hoje, né? ele falou, sabe? E foi exatamente isso. Daqui a pouco, no período, né, aí no dia eu seguinte, fiquei lá, eles né, falaram, nós vamos te internar. no dia seguinte, fazer- consciente ainda. Sim, para fazer Foi exames posto- a gente descobriu ela o que foi tá para acontecendo. ela foi para um quarto tal, né, do nosso convênio, mas ela começou assim de um dia para o outro, assim, foi assim em horas. Ela já praticamente quando chegou na parte da noite, ela não respirava mais e começou um monte de manchas no Num corpo quarto dela. normal? Ou já estava em UTI? Não, né? Não, tava no Ainda quarto. não, Tava no porque quarto, eles estavam né? fazendo exames. Só que na noite Aí, ela já mas- foi para UTI. Eu comecei a inchar e ficar cheio de manchas pelo corpo todo, né? E a respiração cada vez mais difícil, né? Aí No teve final, né, no final da noite eu já não estava mais consciente, porque eu já não me lembro Já de mais estava na nada. UTI. No dia seguinte, quando eu No voltei, dia seguinte. que eu fui Ah, o senhor descansar. saiu, ela estava no quarto ainda, Não, né? ela já tinha descido, Pra UTI. né? Tava com a máscara de oxigênio. Quando eu cheguei no dia seguinte, ela já estava em coma. Eu já estava entubada, Estava né? entubada. Porque eles avisam, É. olha, nós Só vamos que- te entubar, porque você Só que não não me tem avisaram condições nada. de respirar, você tá com oxigênio e mesmo A assim. senhora ouviu isso? Isso, eles A me senhora falaram. sentiu Não. isso? Eles te comunicam, eles te Comunicaram, avisam. Você É. sabia que ia acontecer, Sim. né? E eu em pânico, porque é horrível essa sensação de você não respirar. Você puxa ar e não vem. É tipo como. Eu acredito como se fosse um afogamento, né? Você tá. E não vai, não acontece, então é desesperador. Isso a senhora viveu e sentiu? Isso eu me lembro ainda, né? E aí eles me avisaram, nós vamos te entubar. E pronto. Aí eles dão anestésico pra você, Sim. né? Mas toda aquela preparação Isso, do o que eu quis tubo, dizer, não viveu o ato, mas a preparação a senhora viveu. eu vi, né? Isso você já Já é um trauma é desesperador, fortíssimo, porque você fala, já. o que vai acontecer comigo? Será que eu volto? Será que... Né? Agora- E eles com Interessante, tubo, né? A tudo. senhora consciente ali, ó. Será Sim. que eu volto, né? É, Agora Que imagina, momento, Marcelo. que momento. Imagina você voltar no dia seguinte e ver a sua esposa já desacordada, entubada. Eles não avisaram nada durante a noite. Não. Deram o recado na hora. E só agora- pra mim, né? Pegou a notícia. E nisso, Do jeito ali. foi assim, uma decadência, assim, sabe? Uma decadência na piora, saúde né? dela, os batimentos cardíacos dela, a pressão, os batimentos cardíacos dela chegaram a 18 por minuto, a pressão 4, sabe? A Simone é da área da saúde, ela fica até pulando ali, só de ouvir essas coisas aqui. Isso durou, assim, tudo isso que aconteceu foi de segunda a sexta. Uma semana. Tá? Não foi um longo período. Sim. Foi muito rápido. Segunda a tudo. quarta, na cada verdade. cada dia eu tava 18 pior. de batimento. É. Na verdade, assim, aí ela usava neuroadrenalina 24 horas, o balão de oxigênio era no máximo. Ela não tinha mais como pôr aqui, Sim. ela abriram aqui Jugular. a jugular, né? Acho que tinha, se eu não me engano, uns 14 Antibióticos. daqueles aparelhos que fica lançando medicação no corpo, né? Como é que chama isso? Isso.
tinha lá, sabe, eu não conseguia nem, eu só conseguia chegar no pé assim dela, porque era várias... Aparelhos, né, ligados. Então assim, os médicos falavam assim, olha, a sua esposa, praticamente, ela não tem mais vida, porque ela depende de tudo isso. Nós não sabemos o que está acontecendo nela. Nós estamos aqui Nem como tentando. tratar. Nós não sabemos como tratar. Nós não sabemos o que aconteceu com ela. Os pulmões dela já estão todos tá ficando preto, né? Já não tem mais, ela não tem mais vida, não tem mais vida. Os rins já estão sendo afetados. Tá assim, não, o que o médico falou foi o seguinte, olha, ela não tem mais vida. Se desligar um desses equipamentos aqui, ela morre. Mas a gente está tentando ainda ver se a gente descobre, mas a gente não está conseguindo. A infecção foi tomando uma proporção muito grande, foi tomando os outros órgãos. Uma coisa muito interessante. E aí eu tive uma infecção generalizada. Uma coisa muito interessante, entrando no lado, desculpe, espiritual da coisa, é que todos os anos, né, Deus me deu um segmento aí pra gente passar pra igreja, como você tá vivendo hoje. Eu não sei, toda vez que você chega lá, você vê o que é escrito lá, sobrenatural. Então é o ano do sobrenatural. E o ano de 2015, Deus tinha me dado uma palavra que seria o ano do favor de Deus. Para 2016. Naquele ano. Agora pensa comigo, a igreja estava em festividade, eu tinha que manter a energia, alegria. A peteca sem Ele cair. Se dividia entre a igreja e o hospital. E eu tinha que estar na igreja, porque tinha já os convidados vindo todos os dias. E tinha que estar no hospital. Só que o mais interessante, eu sei que você sabe disso, ficava lá, né? Aquele ser que a gente detesta ele, falando assim, olha aí, ó, sua esposa vai morrer. Que favor de Deus é esse? Era isso, era o tempo todo na minha orelha. Que favor de Deus é esse? Que mentira que você está vivendo dentro da sua igreja, sabe? Eu via muito nítido essa voz. Nisso nós acionamos a igreja, né? E era muito legal porque na porta lá do hospital tinha 50, 60, 70 pessoas todo dia. Orando, cantando, dando volta, fazendo oração, clamando. E aqui, pode falar qual era o hospital? A Avicena. A Avicena, ele tem uma aqui na Moca, né? Sim, eu sei. A gente foi nele porque era pertinho. Eu falei assim, a gente vai voltar rápido, olha os nossos pensamentos, rápida, né? E ali tem uma pracinha, né? Não sei se você sabe, bem colado do hospital tem uma pracinha onde tem uns taxistas e tal. E ali o pessoal ficava naquela pracinha que já ficava com a parede, que a UTI estava aqui em cima. E ali era cantando, orando o tempo todo, 24 horas aquilo. É longo. A igreja se mobilizou em oração. Chegou um momento. 24 horas. Chegou um momento que as notícias eram só péssimas, né? Eu tinha. A igreja mais forte. Eu tinha um momento. Lá. Eu tinha um momento no momento da manhã e um período da noite, 15 minutos e 15 minutos à noite. Quem entrava comigo sempre o pastor Júnior. Ele entrava sempre comigo, nunca me abandonou nesse sentido, né? E as notícias eram cada vez piores. Falei assim, tá péssimo isso aqui, ó. O pulmão já era. Teve um dia que eles falaram assim, ó, o pulmão não tem mais jeito, Emerson. E aí eu me lembro que ela teve paradas, né? Teve uma parada e tal, duas paradas. E aí chamaram eles começaram a me dar um preenchimento. Falaram, a terceira a gente não traz ela de volta, porque era um estado crítico, né? Tudo parando. Eles começaram a me dar uns formulários que eu já via lá coisa a respeito de óbito, sabe? Já preparando já o óbito dela. E aí eu até parei, falei, eu não vou preencher nada disso. Porque enquanto tiver fôlego de vida, mesmo que o pulmão não tá funcionando, eu creio no meu Deus. E ali a gente orava, eu orava o tempo todo. Existem fotos, né, sobre essa questão. Ela tem... O livro dela vai sair, eu creio que esse ano ainda, né? E o que acontece foi que teve um dia muito assim específico. Foi quando eu cheguei e a doutora falou assim, olha, tá vendo aqui, isso aqui é o pulmão da sua esposa. Isso aqui é irreversível. Não tem mais jeito quando chega aos pulmões desse jeito. Não existe transplante de pulmão.
E esse jeito não tem mais como... Eu não sei o que aconteceu, uma bactéria muito, muito violenta que está atingindo outros órgãos, mas ela acabou com os pulmões da sua esposa. Não tem mais jeito. Ninguém vive sem pulmão. E tava tudo preto, Marcelo, sabe? Aí eu desci lá, o pessoal tava orando. E aí nós temos uma pastora, que é a nossa pastora missionária. Ela senta bem próximo de você, que é a pastora Leonor. Sei. Sabe? Sim. Ela vai muito para a África, ia muito para a África. Ela era enviada muito para a África. E ela falou assim, pastor, vamos fazer um ato profético. Ela gosta muito dessas pegadas. Eu falei, pastora, tá valendo tudo. Faz. Falei assim, ó, quando a gente vai para a África, eu sempre tomo remédios para ficar com a minha imunidade mais forte. Vamos fazer o seguinte, nós somos um corpo, a igreja é um corpo, a igreja é um organismo. Vamos comprar umas vitaminas B12, que não faz mal para ninguém. Vamos comprar umas águas e cada um toma uma para que essa vitamina seja o que os pulmões da pastora Kátia precisem. Ela é um membro desse corpo. É. Né? E o que acontece, o corpo, ele inteiro... Tem que se curar. Ele inteiro, assim, ele para, né? Em favor deste órgão. Na verdade, doente. o coma é isso. Você sabe o coma é isso, né? O coma... Para dar energia, para força... concentrar a força. O coma, todos os órgãos para que seja cuidado aqui naquele que necessário. E nós éramos esse corpo. no plano físico, né? E aí nós tomamos isso. Eu me lembro que os taxistas, né, que ficavam olhando a gente, falaram assim, mas isso é uma seita. Agora eles vão se matar todo mundo lá. Tá todo mundo tomando um veneno para morrer. Todo mundo vai morrer. E aí nós tomamos. No dia seguinte, quando eu cheguei, tinha 2 máquinas de radiografia, aquelas que vai lá na UTI, né, que são as portáteis, né? Tinha 2 máquinas de radiografia no corredor e uma em cima da Kátia. E a médica que me abordou no dia seguinte, apavorada, falou assim, seu Emerson, eu não sei o que está acontecendo aqui com a sua esposa, mas a gente acha que as máquinas estão com defeito, já mandei trazer 2, essa é a terceira que está tirando a radiografia dos pulmões dela, porque todos os dias tiravam, né, para fazer todo o... Vê se, como é que estava, né? Olha, aí ele pegou assim, o laudo, né, falou assim, tá vendo isso aqui, ó? Esse daqui é o que eu mostrei para vocês ontem. Aí pegou o outro, esse daqui é o dela hoje. Falei, vocês são o quê? Vocês são crentes? O que está acontecendo? Aí eu falei, mas o que tem esse aí, doutora? Esse aqui, os pulmões dela tá limpo que nem de criança. Aí começou. Eles podiam até achar que... Deixa eu fazer uma pausinha rápida. Claro. Eu queria pedir um favor para vocês. Isso que a gente sempre faz aqui no podcast, que é uma forma de carinho. E o tempo já estourou, não fica tranquilo, que a gente nem tá vendo. Eu não tô nem vendo, mas um pouquinho só. Sabe o que eu queria pedir? Só pra gente fazer depois voltar aqui rapidinho. O GapDep é um grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. A gente sempre traz pessoas que gostam, que vêm, que conhecem o nosso trabalho. Eu queria fazer um ato profético aqui. Manda. Aí, quem sou eu pra fazer? Manda. Sabe o que eu queria pedir? Se vocês quiserem. Poxa, nós estamos Eu gostaria de oferecer esse adesivo. Esse adesivo, se vocês quiserem colocar no peito de vocês em algum lugar, pra mim vai ser uma honra enorme. Eu tô dentro. Não tô fazendo propaganda, não tô... Tô dentro. Isso pra mim... Pronto, deu. Eu vou explicar pra vocês. Põe aqui, ó. Vamos só colocar... Aqui, ó, não, que vai fechar. Pronto. Pastor, apóstolo, eu quero só quebrar todo esse momento e vocês não têm noção como isso é importante para mim. A emoção que eu sinto em especial, né, das pessoas que passam aqui, tem umas que eu nem falo, mas quando a gente coloca esse adesivo aí, ele não é um adesivo, ele é meu sonho, ele é minha vida. Que bênção. Eu tenho emoção pra falar. É algo muito forte para mim, porque isso aqui tudo, né? Tudo isso que vocês veem, consegui tudo por Deus, não tem para explicar como é que eu consegui, e não preciso explicar.
Acho que quando eu estava fazendo uma oração lá, eu fiquei tão envolvido, eu falei, nossa, não estou entendendo. Eu passou a moça e falei, não precisa entender não, sente. Né? E eu achei muito legal. E essa simbologia que vocês acabaram de fazer, para mim é uma resposta de Deus, porque é materializar o meu sonho. Pessoas que estão sendo salvas estão através de vocês dois. Amém. Que eu tenho um respeito enorme, ainda mais no meio desse depoimento, desse testemunho, eu poder, sabe, ter, nesse pequeno instante, ter vocês com ele no peito, para mim é... Aqui. Eu tenho noção o que é importante. Amém. Para ter esse momento com vocês. Marcelo, para nós é assim uma honra e uma grande alegria de estar participando do seu sonho, que na verdade não é mais um sonho, já é a materialização. Agora é uma realidade, né? É uma construção, e nós estamos aqui para também ajudar você a colocar os tijolinhos. Isso já ajudou, já ajuda. Oh, Jesus. E vocês... Vamos continuar falando disso? Vamos. A gente não tem muito tempo, mas eu queria fazer aqui um combinado, se for possível, porque eu sei que não é fácil, de que nós pudéssemos retomar um podcast, uma parte 2, porque tem muita coisa que eu queria saber de vocês. Vocês aceitam isso? Com certeza. Vamos falar com a Gi? Vamos falar pra Gi. Vamos, já agenda. Pode ser o dia que a gente faz aqui, ó. O Eric já vai ficar aqui, já tem gente para ajudar. Vou ficar mais uns 15 minutos. Estoura todo o tempo, mas vamos lá, eu acho que dá, né? Você acha que dá em 15 minutos pra gente fazer? A gente faz um... E porque é muito importante esse testemunho. Se vocês soubessem quantas pessoas vão ouvir. Eu creio nisso. E vão saber que Deus é o mesmo. E vão aceitar. Até essas pessoas Deus é o mesmo. Em todos os lugares, né? Deus é o mesmo do passado, é o mesmo hoje e Ele é eternamente. Então, aquilo que Ele fez na minha vida, nas nossas vidas, né, em todos os testemunhos que a gente já viveu, todo mundo pode viver. A gente precisa crer e confiar que Deus existe, né? E aí a gente tem um testemunho real daquilo que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Esse testemunho real, Ele salvou a minha vida. A vida de vocês. Sim. Que Ele salvou, que Ele transformou. Sim. Também salva a minha. Eu creio nisso. certeza. Também salva os outros. Porque, sabe, Marcelo, não foi em vão. Não foi. O que aconteceu com você não foi em vão. Não. Nada. Na verdade, não. É muito simples perto do que aconteceu com a senhora, mas na verdade, Marcelo, que a gente, na verdade, todo dia a Deus por isso, né? E o que aconteceu comigo também não foi em vão. Na verdade, a gente tem algo agora, uma responsabilidade até. A gente tem que falar para o mundo o que aconteceu. Para que a senhora falou que frase quando aconteceu do meu momento lá e eu virei e escutei, me veio isso. Fala para o mundo. Sim. Vai falar para as pessoas. Isso aí. E foi esse... termina porque... isso é minha Olha parte. só, deixa eu falar uma coisa para você, pegando o seu gancho. Vou até olhar aqui, ó. Pessoal, o Marcelo, ele é um ativador de vidas. O Marcelo é um testemunho, vivo, sabe, de que Deus existe e que Deus está atento às nossas vidas. Então, o que está acontecendo aqui, esse podcast do Marcelo, o Gap Dep, na verdade, o que aconteceu com ele está simplesmente transmitindo para vocês. Tem um versículo na Bíblia, que está em Atos capítulo 1, versículo 8, que fala assim: mas recebereis virtudes do Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas na Judéia, Samaria. Só que aqui, vamos colocar isso aqui nos dias de hoje. Ser-me-eis minhas testemunhas na Penha, no Cangaíba, na cidade de São Paulo, no Brasil, no mundo. O Marcelo é uma testemunha desse versículo. E a palavra testemunha, pegando ela, extraindo a origem da palavra testemunho, ela vem de faz de novo. Então, aquilo que aconteceu com o Marcelo está falando assim, ó, faz de novo na sua vida. Faz de novo na sua vida. Então, ele é um gerador de vidas. De milagre. Então, esse podcast, os trabalhos do Gap Dep, é assim, ó, faz de novo aquilo que fez em mim, Senhor. Faz de novo nessas pessoas. Isso é muito forte. Eu posso tirar
quebrar os protocolos, mas eu sinto a presença de Deus aqui, porque o nome dele está sendo exaltado e glorificado, e através de pessoas como ele está gerando vida em Cristo. Então esse trabalho é extraordinário e não veio dele, simplesmente se manifestou na vida dele, né? se manifestou através da vida dele, né? De uma coisa que talvez seria uma calamidade, não, virou uma bênção sobre a vida dele e uma bênção para tantas pessoas e milhares de pessoas. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos falando assim, ó, faz de novo, né? Talvez você está vivendo um momento de, sei lá, de uma doença que não tem cura, de um problema, sei lá, que está no seu físico, ou um vazio, seja lá o que for. Nós estamos aqui falando assim, ó, que Deus existe, que Ele ressuscita pessoas que estão num leito de UTI já com óbito já assinado, né? Então, retomando aqui o testemunho, porque nós estamos com poucos minutos, né? Aí começou uma série de situações miraculosas, né? A partir de então. Nisso, Marcelo, a gente já estava na época do Natal. A Kátia, eu creio que os médicos ali e a equipe médica da UTI, eles não desligaram os equipamentos. Eu creio que a Simone sabe disso, né? Porque quando vê que não tem mais jeito, eles vão abrindo mão, né, Simone? Vão abrindo mão, isso daí é normal num campo aí de hospital e tudo mais, porque aí já vira um gasto, né? Fala assim, a gente está injetando aqui coisas aqui nesse paciente, mas a gente sabe que não vai ter jeito. Injetar em outro, né? Só que eu creio que eles não tinham autorização. Eu creio que muitas vezes eles tentaram desligar algumas coisas, chegaram, mas eles perto, chegaram, talvez, eles não né? conseguiam, sabe? E aí nisso, nós chegamos na semana do Natal e a gente entende, né, no contexto bíblico e na questão teológica, que dia 25 de dezembro não é o dia que é o aniversário, o nascimento de Jesus. Isso foi instituído, né, por uma igreja, né, e foi uma data, é algo simbólico, né, mas nesse dia nós vamos quebrar também protocolos, porque nós não somos religiosos também. A gente entra no clima. Poxa, vamos entrar no clima que o Natal é o nascimento de Jesus. Se reúne, né? Vamos fazer a festa, né? E que todo mundo recebe os problemas. Nós festejamos o Natal e ponto final. E vamos lá. Aí estava na semana do Natal, Marcelo. Aí eu falei assim, já fazia tantos dias que eu não vi os olhos da minha esposa abertos. E eu pedi, né, conversando, trocando uma ideia com meu Deus, porque é muito legal o relacionamento que você faz com Deus. Você que faz o relacionamento com Deus, você traz ele tanto para perto de você, como você coloca ele muito formal lá sentado no trono dele, como ele pode também sentar sentar ali do lado da sua cama e te abraçar e ser seu amigo e te chamar de filho, né? Eu não gosto nem de chamar Deus, eu falo pai, meu pai. E aí eu comecei a falar assim, pai, eu queria um presente. Eu sei que dia 25 não foi você, não é o seu nascimento, mas todo mundo recebe presente. Eu falei, Deus, me dá um presente. Me dá o presente de eu ver os olhos da minha esposa abertos mais uma vez. E aí beleza, isso foi numa quinta-feira, sexta-feira. O Natal era num sábado. Não, o Natal era na sexta. Isso foi numa quinta. Aí quando eu cheguei no dia seguinte, tava lá os enfermeiros da UTI, tudo assim, seu Hermes, tudo bem? Eu falei, tudo. Olha, você vai ter uma surpresa aí. Isso no dia seguinte. Meu Deus. Cheguei, a Kátia tinha voltado do coma. Ela tinha voltado do coma. E eu vi os olhos dela abertos, sabe? Deus ouviu, né? Deus ouviu a oração. Ela tava muito louca, sabe? Aquela assim, sabe? Eu não consigo falar sério. Né? Porque senão eu vou começar a chorar aqui. Ela tava muito doida ali e tal, porque ela tava olhando, mas não tava olhando pra gente, mas... Eu estava com os olhos abertos. O meu pai... Era o que você tinha pedido. Me deu, sabe? Nisso começou a acontecer muitas coisas. E aí eu me lembro que o domingo
era o domingo que era a minha última palavra, que eu ia ter que dar o fechamento. Eu ia ter que falar por que Deus me deu a palavra do favor de Deus, né? Só que nesse final de semana ela tinha dado uma caída, né? Ela tinha voltado do coma, mas tinha piorado o quadro. E eles ligaram, os médicos ligaram pro Júnior falando, ela teve 2 paradas agora, tal, não sei o que lá. E no domingo de manhã eu tinha que ter 2 opções, Marcelo. Qual que eram as minhas opções? Ir ou ficar. Ou eu visitar a Kátia, ou ir para a igreja pregar. Cara, que difícil foi isso. Como é que foi isso? Eu tô resumindo, né, por causa do tempo. Depois a gente vai contar com mais qualidade. O que eu fiz? Eu ajoelhei com meu filho, e aí as minhas palavras foram essas: Senhor, cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. Eu sei que é muito injusto. Nossa, que lindo isso. Eu sei que é muito injusto, porque eu não tenho tanta competência como o Senhor tem das minhas coisas. Mas eu confio. E o Senhor pode ter certeza que eu vou fazer aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Cuida só da minha esposa. E aí eu fui pregar. E foi muito difícil, sabe? E nesse dia, Deus me deu, e eu falei sobre o favor de Deus. Tem noção? Uma esposa morrendo, e você falando que Deus é bom, que Deus faz tudo acontecer, que vai viver, né? E Deus falou assim, você... Sabe, quando eu falo que Deus falou, é um sentimento que Ele coloca. Falou assim, agora descansa. Eu não fui nem visitar ela no domingo. Não por medo, mas assim, eu entreguei para o Senhor. Na segunda-feira, quando eu chego no hospital, né, ela já tinha voltado de coma, mas tinha piorado. Ainda estava com todos os aparelhos ligados, amarrada, né? Ainda lá delirando nos seus delírios. Quando eu voltei, ela estava consciente. Ela já conseguiu me ver. E todos aqueles aparelhos que estavam ligados lá, só tinha sobrado 3. Né? De 13, só tinha 3. E aí eu falei, poxa Deus, como você cuidou bem dela, né? Aí nisso, resumindo, aconteceu várias coisas. Ia chegar o quê? Uma semana depois seria o quê? Ano Novo. Aí eu fiz também outra oração pro meu pai. Falei assim, pai, eu nunca passei nesses meus anos de casamento uma virada do ano sem estar ajoelhado orando com a Kátia. Na virada do 31 pro dia 1º, a gente sempre reúne na família e a gente dobra o joelho e passa orando. Poxa Deus, permita que eu passe aqui essa virada, que os médicos tenham alguma... Porque eu tava na UTI ainda, né? Tem algum toque, como ele né? ficar na UTI. Pra mim, pelo menos, ficar de mão dada com ela. Permita isso. Bom, beleza. Deu 9h30 da noite do dia 31. Aí fui na visita, vi ela tava muito bem, sim, tal. Ela já, né, aquela coisa toda, já tava assim as medicações. E aí, né, sempre tem alguém que nos dá aquele banho de água fria, né? Olha, essa melhora porque geralmente é para morrer, né? Porque não tem nada funcionando direito aí ainda. Os pulmões tinham ficado branco, aquelas coisas todas. Aí quando foi 9h30 da manhã, 21h30 da noite, quem me liga? O diretor, Dr. Vladimir, da UTI. O que você pensa, Marcelo? Morreu. Acabou. Certo? Ligando para dar uma má notícia, né? Ligou para ver Ele acabou de sair do hospital. Né? Quem tá falando? Eu falei assim, é o Dr. Vladimir, do Hospital Vicena. Eu falei, doutor, o que foi, doutor? Nada, Emerson, fica tranquilo. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus. Fica tranquilo. O senhor nunca me ligou, o que tá acontecendo? Doutor, o que é isso? Fica tranquilo, Emerson. Eu tava na minha casa, resolvi ir pro hospital. Porque, olha só, pra você ter uma ideia, o hospital é muçulmano, viu? Nem nos nossos princípios eles acreditam, né? Porque eles não acreditam em Jesus, acreditam em Deus. Eu resolvi ir para o hospital para ver sua esposa e eu passei, ela está muito bem. E eu quero te dar um presente.
eu já preparei aqui um quarto, uma semi-UTI, e ela vai descer para essa semi-UTI, ela vai ficar sozinha nesse quarto, porque ela tá bem. E traga o seu filho aqui para passar o ano novo com ela. Foi desse jeito. Falo que Deus não é gente. Nossa, Não é. que maravilha. Aí nesse dia eu voltaram pra lá, peguei né? até o carro dela, peguei o primeiro carro da frente. Levei 3 multas nesse dia até chegar ao hospital. No meu nome, né? que eu estava internada. Uma em lembrança. É uma coma. lembrança, Uma ficou, lembrança, né? Cheguei Multas acho que no meu nome, que 7 tava nem minutos no dirigindo. hospital, né? Eu e o Matheus tivemos que colocar máscara, toda aquela roupa, bota, tudo, porque ela estava no estado. Mas resumindo, né? Resumindo, porque são muitos detalhes. Nisso ela tinha sonda, ela usava fralda, ela não comia, ela não falava. Não andava. Ela não falava, ela não andava, ela tinha sonda, Eu não mexia, ela não ainda tinha tinha a força respiração do pra oxigênio. mexer. E os médicos tinham falado que ela tinha ficado com sequela no corpo, que ela não iria andar mais, Por que ela não ia causa ter da- mais movimentos por causa das paradas que ela teve. Alguma Sim. coisa ia Certo. ficar de Uma sequela. coisa Bom. cerebral ali danificou. Bom. Que a gente ia descobrir depois que Vamos eu lá. voltasse. O que aconteceu? Isso já era o quê? Já era ano novo, né? Em 7 dias depois, ou seja, uma semana depois, você lembra que quinta ela abriu o olho do Sim. Natal, quinta do ano novo a gente passou nela, e a depois de uma outra semana- quinta-feira ela sem comer, com sonda no nariz, com as fraldas, com todas as sequelas. Aconteceu todos os dias uma evolução. Primeiro dia ela tirou a sonda, segundo dia ela quis levantar. Resumindo, Sério. no 7º dia tinha um corredor assim de pessoas, enfermeiros e médicos de um lado, e eu e a Kátia saindo no meio, com todo mundo aplaudindo, Percebi algo. ela andando. Andando, falando, Andando. comendo, sem fralda. Andando, falando, comendo, sem fralda, fisioterapeuta, fonoaudióloga, diretora do hospital. Ninguém entendeu o que aconteceu com ela, porque todos os dias foi uma evolução. E eles falaram assim, ela precisa ir embora daqui porque ela tem a imunidade. Infecção, né, não existe ainda. mais nada no sangue dela, não existe mais nada no pulmão dela, não existe mais nada nos rins dela, não existe mais nada. Claro que magrinha, né, com toda a debilitação. Debilitada, Mas muito, Marcelo, né? nem com cadeira de roda ela saiu. Ela saiu com os médicos, diretores, enfermeiros, até os faxineiros, todo mundo aplaudindo e nós no meio assim passando, ela andando. Andando. E um mês depois. Foi um milagre, né? Então, resumindo, Foi um milagre. a palavra, Eu sou um milagre. Isso era um grande milagre. a Eu sou um milagre. palavra, o favor de Deus, quem recebeu o primeiro favor, na verdade, a gente, né? foram nós, né? Nós vivemos É. essa palavra. E desse dia em diante aconteceu coisas mais sobrenaturais ainda dentro da igreja, né? Porque quando a gente vence, a Kátia venceu o espírito da morte. Então existe uma marca sobre a vida dela, como você venceu o suicídio. Uma autoridade. Então na existe verdade. uma autoridade sobre a sua vida. Pessoal, o GapDep não é simplesmente uma instituição porque o Marcelo quis que acontecesse. Vocês têm que entender que o GapDep existe uma autoridade. Uma Sobre a autoridade vida sobre a vida dele porque ele venceu algo. Existe uma autoridade sobre a Kátia porque ela venceu a morte. Existe uma autoridade de fé sobre a minha vida porque eu venci o natural diante do sobrenatural. Eu não vi as circunstâncias do mundo, mas eu vi o quê? Eu nunca via o natural quando eu olhava para a Kátia. Eu ouvia o sobrenatural. Amém. Então, existe autoridade. Então, diante de tudo isso, aconteceu muitos, até os dias de hoje, testemunhos, assim, que se a gente for Nós contar aqui, vivemos muitos é mais milagres. umas 2 horas. E assim, né? Muitos virão. Isso, Sim. em nome Muitos de Jesus. virão. Queria fazer uma pergunta. Nossa. Pra mim. Você nem... Como que foi a emoção? Claro que tudo que você passou ali, né? A dor, tudo de quem estava assistindo, eu acredito que é muito grande,
Mas a tua emoção de quando você reconquistou o controle da tua vida, como é que foi aquele instante que você saiu daquilo e os olhos se abriram, a consciência veio, o corpo se fez presente de novo? Como é que foi esse momento? Olha, Marcelo, eu tive um particular com Deus que não vai dar para contar agora. Sim, esse particular a gente vai ter que contar, Né? mas... Que foi a minha experiência pessoal com Ele. É o meu testemunho real que eu nunca tinha tido na minha vida nessa proporção do que Deus era capaz de fazer, né? Conhecia outros testemunhos de outras pessoas, contava, mas eu não tinha. Viver isso é foi outra coisa. diferente, né? É outra coisa. Mas quando eu abri os olhos e retomei, entender que eu estava viva. Você sentiu mexer de novo, a senhora nascendo de novo, né? Então, quando eu me vi, eu falei assim, porque o que eu vivi com Deus lá no coma, Ele estava respondendo ali para mim. Ele me deu uma nova chance. Então eu me vi, eu falei assim, foi real aquilo que eu vivi com Ele. Que você conversou Você ali entendeu? frente a frente, Aconteceu, agora é de não era da verdade. minha cabeça. Porque muitas pessoas falam, você fica em coma, você não sabe o que está acontecendo, você meio que viaja, você né, pensa coisas que não foram reais. Então a primeira coisa eu falei assim, foi real. A minha experiência com Deus foi real, Ele realmente estava ali comigo, Ele me ouviu e Ele respondeu a minha oração. Ele me deu uma nova chance. Então quando eu abri os olhos eu falei, eu estou viva, o Senhor me deu uma nova chance de viver, né? E aí quando eu me vi daquele jeito, paralisada, sem falar, de fralda, não conseguia me mexer, eu falei, Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor não me fez viver para ficar dependente numa cama, para ter sequelas e não poder continuar, né, fazendo aquilo que o Senhor espera de mim. Então, esse período de uma semana de evolução, que era de impossível isso cura, acontecer, né, naturalmente, porque eu tava desse jeito, eu não tinha força, eu emagreci 10 quilos, todo o meu tônus muscular acabou, eu só tinha pele e osso, eu não tinha força muscular, né? Então a fisioterapeuta ia lá me ajudar, a fono ia me ajudar a voltar a me alimentar pela boca, mastigar, tudo. E é muito difícil esse processo, demora, não é rápido. Você vai reaprender tudo de novo. Então uma semana é muito pouco, quem conhece, quem trabalha na saúde sabe que isso não existe. não existe. Não é normal, não vai acontecer isso naturalmente, né? Então eu me vi, eu falei assim, não, eu fiquei inconformada, eu falei, não, eu não tô aqui viva e sem poder me mexer, sem poder falar, sem poder comer, você entendeu? Eu falei, o Senhor me fez viver, não foi para isso. Essa sua força, ela foi o propulsor dessa semana, né? Foi Deus porque aí contigo e te movimentando, eu não quero, não é isso, e vai, né? Quero viver. porque você entende, ele me fez viver, não foi para isso, para Não. ficar dependência de alguém. Não. Foi para viver aquilo que eu não havia vivido antes. Então, com certeza, eu não teria sequelas. Eu tinha isso na minha cabeça, né? Eu sairia dali muito mais forte do que eu era. Então, eu pedia para a físio me colocar em pé, ela, você não consegue ainda. Ela ia, sabe, só mexendo nas mãos, nos pés, Vamos, né? Você movimentava, massageava. Eu falei, não, me coloque em pé. Ela, você ainda não consegue, eu, por favor. Aí ela me punha, me segurando, eu não tinha condições de ficar em pé. Mas eu queria ter certeza que eu podia, entendeu? Por exemplo, eu estava de fralda e eu queria ir no banheiro, pedia para que me levassem no banheiro. Mas você não precisa, você está de fralda, fica tranquilo. Eu falei, eu quero, eu preciso. Você não está entendendo. E eu ficava lá, tipo, 1 hora, porque tudo tinha parado, Sim, sabe? mas foi chamando Até pra voltar ao né? funcionamento normal do organismo, dos órgãos, demora, né? Eu parei praticamente em tudo. Então, não foi assim, mas eu insisti, sabe? Eu queria saber que eu ia conseguir. Então, tudo isso foi, assim, uma força de vontade muito grande também, né? De querer sair de lá diferente daquilo que eu estava vendo, né? E foi isso que aconteceu. Eu tive a certeza de que Deus não me deixaria daquele jeito, né? Porque aí eu fui evoluindo. Imagina, eu sou fonoaudióloga, eu tratei de pessoas com AVC, com paralisia facial, com dificuldade na deglutição, disfagia. E eu tinha uma dificuldade para engolir. Eu não conseguia, porque eu parei, eu estava com aquele tubo vários dias e aquilo me
machucou, né? Me impediu de... Minhas cordas vocais ficaram machucadas, então eu não falava. E a minha dificuldade para engolir também era muito grande. Eu engasgava muito, era um horror. Né? Assim, era muito difícil, mas eu insistia. Falei, não vou ficar assim. Não foi para isso que Deus me fez viver. É como assim, né? Deus fez o sobrenatural e ela fez o natural a parte dela. E olha que interessante, né? A gente trazendo essa história toda, né? Isso me traz uma mensagem, mas aqui, para qualquer das câmeras que estão me vendo aqui, que a importância desse podcast de hoje, a importância desse testemunho, você que nesse exato momento não consegue sair da cama, você que não consegue levantar, você que não consegue acreditar, que não consegue enxergar. Eu não tenho nem autoridade para falar isso, mas vem de Deus. Amém. Levanta e anda. É isso aí. Você está vivo. Te salvou. Você está vivo. É isso aí. Muito Embora bom. não pareça, né? Parece que acabou. Você está vivo. Parece que acabou tudo para você. Mas você está vivo, você está respirando, você está com o olho aberto. Tem esperança. Eu vejo, né? Eu sempre brinco, eu não estou nem vendo, mas hoje eu vejo muito melhor. Hoje eu fiz uma palestra num lugar, lá no Grajaú, naqueles lugares, e falando disso, falei, mas hoje eu vejo muito melhor do que eu via. Sim. Eu vejo mesmo, é verdade. Eu acredito. E aí, ouvindo aqui o depoimento, eu já sou fã de vocês de graça. Agora eu sei o que eu vou falar. Vou comprar uns pompom aqui. A sua história, a gente tem que fazer algo, vou te convidar para ir dar depoimento comigo. Eu vou. Vou te convidar para ir nos lugares Eu que vou, a gente sabe vai por quê, com mais Marcelo? dificuldade. A gente já chegou em lugares que não existia mais vida, e você só de dar o livro na mão de uma pessoa e pegou e falou assim, eu ia me matar agora. Meu Deus. Mas olha o que você fez. Não vou nem ler, eu falei, não precisa nem ler. Agora é eu que me emociono, porque... Só pega aqui, né? Me dê sua mão. Porque Deus me deu essa nova chance para isso, entendeu? E eu tenho certeza que hoje, olha falar aí que eu vou falar do poder hoje, dele, do amor dele, da misericórdia dele. Hoje nasce mais um trabalho pra senhora, viu? Eu sei. Se prepara, porque eu já tô sobrecarregado. E tem lugares que Deus prepara para que a gente vai ficar falando, não, você não pode ir lá. Eu posso. Eu só tenho uma coisa a dizer, eis-me aqui. Seja muito bem-vinda. Amém. É um prazer enorme. A gente veio aqui para uma conversa, um podcast, mas está nascendo uma aliança Eu creio. gigante. Você não tem noção quantas mulheres, quantas pessoas precisam escutar, precisam ouvir, precisam saber desse relato. Amém. Tem muito lugar para a gente ir. Bora. Só apoia, vamos junto. Total. Vem, vamos Tamo fazer. junto. Sei que é trabalho pra caramba Tamo pra junto. vocês, ó, Simone, pessoal, estouramos o tempo, não tem? A emoção que a senhora está passando agora era uma emoção que lava a minha alma. A emoção de vocês agora me dá uma certeza de que tem muita coisa para fazer e que Deus está no controle total dessa situação. Hoje a gente está num momento, eu me vejo sozinho e fico assim, o que eu faço agora com essa multidão? E vem vindo atrás uma multidão. Eu tenho essas coisas lá no culto. Um dia eu fechando os olhos, eu senti uma coisa dessas, assim, umas coisas assim, sabe? Muito bom Eu isso. falei, é aqui, é com a gente. É isso aí. E ter alguém tão especial, com Gap Def não fez, e levando uma mensagem, Já faz parte. já faz parte, e ajudando, falando para 2, 3 pessoas, falando para 100, 500 pessoas. Não importa. Não importa. Verdade. A senhora tendo a possibilidade de levar essa mensagem. A gente trabalha com as crianças agora, tem que explodir tudo, em todos os lugares, mas tem uma que a gente trabalhou ontem. Ontem, né, Simone? Isso, ontem, 120 crianças, as mães instruídas, o pessoal lá, uma criança surtou, com 6 anos. E eles desesperados me chamaram. Eu tive que fazer uma contenção. Se o senhor tem uma bomba aqui, o senhor coloca uma caixa, alguma coisa, mas ela vai explodir. Ela vai se conter. Se a gente deixar ela explodir sem a contenção, nós seguramos a criança, Destrói tudo, né? seguramos do jeito correto, tal, seguramos acariciando e sério, Isso. olhando com seriedade. Não, você não. Aí você vai falar para mim assim, 6 anos.
Não se mexe na minha vida. Não era ela nem que estava falando. Meu Não se Deus. mexe na minha vida. Verdade. Não se mexe nessa vida agora que eu vou na sua vida. É isso. Eu amo a sua vida. E aquilo tudo. Passando alguns segundos e os educadores eu falei, dá licença, pode filmar, mas dá licença, que é comigo aqui com ela. Usando a parte psicológica, tudo e a parte física. E ela ficou calma, ficou deitada no colo Glória de uma a Deus. colaboradora nossa. E ficou ali. E aí a gente percebe que quando a gente tem a vontade de contar essa sua história, e essa criança, que as outras regiões estavam começando a surtar, achando que eu estava dando injeção nela, por isso que ela estava gritando, e a gente consegue fazer ela levantar, e vai, e todo mundo brinca, é o que a senhora vai fazer. A senhora vai mostrar esse seu exemplo naqueles lugares onde eles não querem, não conseguem, não tem jeito de levantar, como eu também não tive. Sozinhos, A senhora vai andar e falar, eu venci. Isso. Né? Tereis aflição, mas eu venci o Com mundo. certeza. Né? Nós somos chamados para isso. Eu estou muito feliz. Né? Nossa, assim, hoje um dia tão especial, que é mais um grande presente. Eu estava falando pro apóstolo, né, que eu tive sonhos, estudo, eu já estudei teologia e tudo, gosto muito, entendo, mas eu nunca uso nem com endereço, nada, para que ninguém ache que eu vim para Isso fazer. mesmo, correto. Eu faço aqui, eu Corretíssimo. falo a história aqui de Jesus. Ó, aí Jesus passou lá, né, e o cara Isso estava aí. ali, Correto, todo correto. mal, e falou, e aí, como é? Tá um dia ruim aí, né? Simplicidade, O dia né? tá Isso é difícil sabedoria, mesmo. Marcelo. E ele Isso é fala assim pro sabedoria. cara, o que você faz? Tô esperando passar os anjos aqui no posto aqui de besteira, mas não tem ninguém para me ajudar. Você quer ser curado? Então, pega a tua maca, levanta e anda. Tua fé te salvou. Olha, não é desrespeito, Não. mas é um relato. Isso é O que a gente faz com a simplicidade. Se Deus fez com a simplicidade. gente, por que não? Né? E eu tendo Com hoje... todos os outros que estão aí esperando essa oportunidade. E a grande daí decidir para esse posto, né? E a grande oportunidade, né? Eu falei, pessoal, um dia eu vou pregar. Vai. Você vai ver que eu vou aprontar. Vai. Eu vou aprontar. Eu tô esperando esse dia. Olha, eu vou não falar, não tá longe não, porque eu vou te falar uma coisa. Cada dia que passa, eu sou premiado por Deus, porque eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo. Glória a Deus. Eu sou uma das pessoas Como mais é bom ouvir abençoadas do mundo. Eu acordo agradecendo, acordo de Amém. madrugada, orando, acordo pulando de alegria. Depois eu vou mostrar o que aconteceu, isso em off depois, para você ver como eu estou hoje. Mas eu estou tão feliz hoje por tudo que a gente recebeu. E hoje, coroando e fechando esse podcast, que ele vai me matar daqui a pouco, porque já explodiu todos os temas, Eu já tô agradecendo dormindo. a Deus pela oportunidade especial de ter vocês aqui. Eu que agradeço de poder falar, porque essa é uma oportunidade que Deus nos E a dá. senhora vai ter muito mais, então fazer um programa diferente. Prepara que eu tô com umas ideias aqui. Eu não posso deixar de agradecer uma pessoa, porque ela foi um instrumento, o Alessandro. Verdade. Sim. Não posso verdade. agradecer a Silvia do Prossiga, que me encontrou, que me levou até o Alessandro, e o Alê. Vou te ensinar a andar melhor de bicicleta, viu, Ale? Que você ainda tá bem fraquinho. Né? Vamos dar umas aulas para ele, né? Vamos. Muito obrigado, meu irmão. A gratidão ela tem que estar sempre, em todo lugar. Ser grato é viver a gratidão. Não é só dizer gratidão, viver a gratidão. E hoje eu vivo a gratidão pelo que você me proporcionou. Eu vivo a gratidão pelo que eu sinto quando eu estou ali na frente do Senhor, ali, quando eu estou aqui ali na frente. Eu vivo a gratidão quando eu vejo as pessoas saindo da sala que eu faço recreação felizes. Isso, Eu vivo a gratidão isso não tem preço, né? por estar aqui com vocês. A gente tem que fazer as considerações final. Se você quer falar com alguém, Tranquilo. mandar algum recado, Pode fazer. quer falar alguma coisa, bispo, para alguém, algum recado especial. Que hoje eu sei, né, o porquê da minha existência, né? Eu sei que Deus nos chama, Ele chama a todos, né? Ele chama a todos. Mas Ele não chama aqueles que já são capacitados. Me capacita. Ele capacita os escolhidos e principalmente aqueles que estão disponíveis a Ele, né? Então, eu creio nisso hoje, né? Que o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos Sim. chamou a todos. Não tá à toa, Ele sem nos chamou a certeza. todos. Mas nós estamos disponíveis a esse chamado. E antes eu não estava. Depois de tudo que eu vivi, né? Agora, sim. É a hora. Para tudo. Eu não digo mais não pra Amém. Deus. A gente não diz não para as pessoas que pedem ajuda, a gente não diz não, a gente sabe falar o não certo, o não com carinho, o não de verdade. Sim. A gente fala o sim. E hoje a gente encerra
esse Gap, essa comunhão que houve aqui, essa adoração que houve aqui, Essa presença. essa igreja que se fez aqui, Verdade. né, que pedindo para as pessoas que vão assistir, a gente vai mostrar, multipliquem, que venham fazer parte, Com certeza. não aí. só da comunhão, da oração, venham fazer parte do Gap, Isso aí. venham nos Venham ajudar, viver venham viver as nossas experiências exatamente. também, porque Deus tem isso para todo mundo. É. Tem milagre para todo mundo, tem E- cura, E os tem milagres. libertação, tem restauração. Eu falo uma coisa para a senhora, né, pastora, bispa, né? Kátia. Eu, de todo momento, verdadeiramente, de todo o meu coração, eu não quero nenhum milagre de Deus na minha vida. Eu não quero que Ele me devolva nada, nada. De verdade, de coração. Eu troco tudo. O maior milagre ele já tudo, fez, já. você tá aqui. Porque Né? o que Ele fez, Não é? quem eu Você sou está hoje, aqui hoje, de vivo, estar aqui, conversando com a gente. é o meu É milagre. isso aí. É. Isso aí. É o meu milagre. Muito bonito Quando eu vou nos isso. lugares, cara, não, que Deus é filho, não deixa ele quietinho, deixa lá, Isso aí. deixa que eu estou bem assim. Isso aí. Né? O que eu peço a Ele é que cada dia eu acorde do jeito que eu estou, que eu possa cada dia mais estar aqui, Bonito estar isso. vivendo. Ele te encha mais da presença dele. E sempre, mais Ele do que eu Te sempre, né? Eu falo para as pessoas, você se ama, né? Não, então fala que você se ama para mim, na ressignificação. Não, fala, mente para mim então. Mente, vai, fala uma mentira. E a gente percebe que quando você precisa ter amor, como é que eu produzo amor dentro de mim, apóstolo? Se eu não tenho, É. eu tenho que pedir que esse amor venha dele. Sim. Que Deus se manifeste É isso. e Ele me preenche com amor. É isso, Marcelo. Então o amor de Deus é o que vai fazer com que eu possa todos os Ter dias amor pra dar. ter amor para dar. Isso. Como é que eu vou entregar para o Senhor? Isso. Vou Algo que entregar você aqui não para o tem, Senhor, né? ó, estou te entregando aqui. Isso. Ó, pega É. aqui, ó. Ó, É. tô te entregando, tá? É isso aí. Ah, me devolve. Vai. Não, Não. estou te entregando. É seu. Não. E quando eu peço para Deus e digo, toma conta da minha vida, como o Senhor falou, toma conta dos meus, Das minhas coisas, que eu vou fazer as que eu suas. tomo conta das suas É coisas. algo assim. É o que você está fazendo. Marcelo, só para terminar aqui, quando você falou do amor. O amor é uma pessoa. O amor é Deus. Porque a palavra fala que Deus é amor. Então, quem tem amor tem Deus. E amor não se pega de volta. Amor se apresenta. Se apresenta. Na verdade, Se assim, entrega. é assim, ó, na verdade, Entrega. quando você está dando amor, na verdade, você É uma está dando entrega. Deus para outra pessoa. Está apresentando Deus para outra pessoa. Porque Ele é o amor. Ele é uma pessoa. Muitas vezes quando a gente faz essa entrega É. e quando eu faço esse trabalho todos os dias, o senhor não tem noção o desgaste físico, porque eu tenho muitas Eu sei limitações. disso. Eu tenho muitas limitações para andar, para fazer. Eu tô aqui, parece que eu não tenho. Simone tem que ser minha bengala. Eu evito, não quero usar. E eu falei que eu não vou. Mas essa momento, eu chego para ela e falei, segura um pouquinho, porque eu não estou. Eu me encho de Deus. E aí vou pro próximo, e pro próximo, né? Isso aí. E essa alegria que a gente está fazendo, a gente tem que encerrar esse momento. Que pena, O Eric né? está até pulando, que pena. Quero dar uns recados rapidamente. Agora a gente está terminando o meu trabalho de certificação, que não é meu, que vem de Deus também, porque ele é TRHC. Se a gente escrever a palavra Cristo, que eu fiquei vendo na igreja lá, Cristo, né? Eu tiro daqui de Cristo o TRC. Está dentro de Cristo. Verdade. Né? E ele também é Ele tá humanizado. aí dentro, é isso Então aí. ele está dentro. Muito Então, bom. Cristo faz, Cristo resolve. Nós estamos agora com o lançamento do meu novo livro. Hoje eu terminei, está quase terminando hoje, está prontinho, tem muitas coisas para contar. E os colaboradores, nosso pessoal que ajuda. E mais uma vez a gente vai encerrando. Vamos fazer a oração da serenidade de novo? Vamos. Eu quero dar a mão para vocês dois dessa vez. Né? Eu queria convidar a Simone para fazer essa oração. Simone, vem fazer a oração com a gente. A gente só tem mais 2 horas mesmo. Ó, a Simone apareceu aqui. Dá um oi ali, ó, pra câmera. Baixa a cabeça para você aparecer.
Quem sou eu para pedir oração por vocês, né? Poxa, nós estamos Meu sendo Deus do céu. presenteados aqui. Eu agradeço de todo coração. Deus, conceda-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e no meu coração no seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Muito obrigado. Valeu!